Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tel Veritas, Buscando a Verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro e é uma grande alegria poder recebê-los aqui nesse podcast. Primeiro episódio, então eu estou muito feliz, muito emocionado e louvado seja Deus por isso. E para esse primeiro episódio aqui eu estou com um convidado de peso, à altura aqui, presbítero Rafael. Seja bem-vindo, presbítero Rafael. Obrigado, Lê. Para mim é uma honra começar aqui nesse programa agora gravado, né? O primeiro gravado, mas já tem um programa aí no Spotify, enfim, já é conhecido. É verdade, no Spotify a gente já tem algumas reflexões ali e Deus preparou esse projeto para que a gente pudesse estar iniciando agora pelo YouTube. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, né? Que nós vamos tratar aqui de assuntos relevantes e de crescimento aí na sua vida espiritual. E esse primeiro episódio nós vamos tratar aqui de um tema que é a jornada da paternidade, desafios e alegrias. Então eu, como pai, né, convidei também, né, Deus colocou no meu coração de convidar outro pai, né, que é o Rafael. Então eu gostaria de apresentar o Rafael no quesito aí do seu currículo, né? Rafael que tem aí a formação na comunicação, no marketing. Também ele trabalha com isso, né? Exerce um ministério, né? Tem a sua família, seus 2 filhos, e tá vindo mais uma por aí, não é isso, Rafa? É isso aí. E aí, fala para nós aí um pouco como que você concilia tudo isso, já nessa apresentação. Boa. A gente tem eu e a Carol, a gente fala sobre isso. O pessoal pergunta como é que vocês dão conta? Não dando conta, né? Fica todo mundo ali, vai dando certo, enfim, vai caminhando. Mas, assim, esse ano a gente está em 2024, né, indo para 2025, e esse ano que aconteceu foi uma junção entre a minha vida profissional, que é onde eu exerço o trabalho de comunicação, né, com a agência e tudo que a gente toca, com a igreja. Então, o meu ministério, né, lá eu sou o ungido, assim que fala, né, como presbítero, sou reconhecido lá como presbítero, separado para isso. Só que aí eu sempre trabalhei, sempre gostei da parte de comunicação. E esse ano o pastor me chamou para a gente tocar a parte de comunicação também da igreja. Então, juntou, né? Então, cara, foi muito bom isso. É um sonho que eu sempre tive de poder servir a Deus com o meu ministério, mas com aquilo que eu sabia fazer, né? Eu dominava a parte de comunicação. Então, é uma área que eu gosto bastante e estou sempre caminhando nisso. E sempre li muito sobre isso, sempre pesquisei e tal. E nessas leituras eu também caminhava ali para uns livros sobre paternidade, sempre achei legal essa ideia de ser pai e tal. E eu e a Carol a gente sempre pesquisou bastante. Então, esse ano foi desafiador, foi um começo, né? Agora que a Maria Clara vai chegar ano que vem, vai ser mais desafiador ainda. Você sabe que é pai de 3, já sabe como é que é. Mas aí nessa jornada a gente viu muito essa união entre vida pessoal, profissional, né, ministerial. E esse ano, efetivamente, uma conversa nossa, eu e a Carol, e aí vamos topar junto, né? Que é uma chamada para a minha vida na igreja, mas com certeza ela também é envolvida nisso. E aí, se ela não tiver de acordo, não tem como dar certo. Pelo menos acho que uma jornada de paternidade aí é uma coisa bem alinhada com a esposa, para ver se todas as tomadas de decisões ali suas, né, impactam também na família, então tem que ser tomada junto. Então é isso, cara, a gente tá aí, né, trabalhando, né, de segunda a sexta, de final de semana a gente também serve na igreja, à noite também na igreja, e aí a Carol baita ajuda, né, assim, sempre, né, nem ajuda, assim, na verdade ela salva, ela fala pra mim, Rafa, eu sei que eu estando com os meninos você consegue focar nas coisas que a gente precisa, né, de família, tudo, e é óbvio que se toda vez que tiver um compromisso, alguma coisa, a gente consegue conciliar a agenda, por conta da minha facilidade de deslocar alguma reunião, alguma coisa assim, então de quarta-feira a gente tá sempre junto com os meninos, eu tô sempre junto com os meninos. Então, quarta de manhã eu tô com eles, durante a tarde eles vão para a escola e à noite eu tô também junto com eles. Então, quarta-noite, quarta de manhã também consigo tomar café com eles e à tarde também tá junto. Mas ela fala, à noite, por favor, chega cedo, porque acabou o meu expediente, é com você. Então, a gente toca mais ou menos dessa forma. Entendi, perfeito. Assim, né, Rafa, família, né, o projeto de Deus. Sabemos que ele tem um projeto com família. Só que nós estamos aqui em pleno século XXI, onde a criação dos filhos tem sido terceirizada. Meus filhos hoje eles ficam meio período, né, só na escola, depois eles ficam com a minha esposa que ela trabalha em casa, trabalha no marketplace, trabalha de casa, no home. Então ela tem essa proximidade com os filhos, só que assim, nem sempre foi assim. Antes a gente ficava aí deles tempo integral na escolinha.
E aí, assim, a gente vê que hoje tem sido terceirizado até a educação. E qual que é o momento que a gente vai aplicar, como, né, as escrituras, né, como diz a palavra do Senhor, seu filho no caminho que deve andar, sendo que quando eles chegam, a maioria dos pais hoje, né, chegam, já é de noite, estão cansados e querem dormir. Então, por isso do tema, né, desafio, né, nessa jornada que nós vivemos, onde nossos filhos e nós estamos sendo bombardeados de informação, né? E aí, meu amigo, você já falou aí como você se desdobra um pouco, assim, mas a sua visão sobre isso, século XXI, muita informação, como que o pai, né? Porque a gente está sendo aqui acompanhado por pais, cristãos, e tem um dia a dia assim. Eu falei, trabalha, sai de manhã, chega à noite. Deixa os filhos tempo de pegar uma escolinha, pegou, e aí? Como que a gente vai. É um desafio até a gente entende, eu e a Carol, que não dá pra gente colocar assim como se fosse uma receita de bolo, porque cada um vai ter o seu estilo, cada um vai ter a sua forma. Mas uma coisa que a gente percebe é que como se fosse a comunicação, vai, ou como se fosse o mundo como um todo, provoca para que a gente acelere cada vez mais. Assim, meu, você precisa chegar nisso, você precisa ser dessa forma, né? Até a própria rede social, quando a gente trabalha com isso, ela tende a deixar a gente se comparando toda hora. A gente fica se comparando com o feed das pessoas. Nossa, a pessoa foi viajar, essa pessoa fez isso, né? Então você começa a buscar aquilo de uma forma até desleal. Porque não é quando você olha no feed lá da pessoa, não é aquilo, né? E a gente sabe, tudo bem, não é pra. Não vamos só assim, até comentaram esses dias, né? Ah, não é tão legal colocar não sou feliz, né? Não sou triste porque aconteceu isso. Será que eu só tenho uma vida perfeita? A gente tem que ser adulto e entender que o feed do Instagram é para mostrar o que está sendo legal e tal. E eu tenho que assistir aquilo e entender, ser um adulto também, para ver que a vida não é daquele jeito. E tá tudo certo. E aí, dessa forma, a gente tem que entender. Não é regra para todo mundo, mas para a gente, né, o que foi chamado, assim, um alerta para a gente, o Otávio também entrou quando ele fez 2 anos, logo depois da pandemia, a gente colocou na escola integral, e aí a Carol, mesmo assim, ela trabalhava junto comigo no Coruja nesse período, e aí ela falou, vamos colocar o Otávio no integral, ok. Colocamos ele, normal, acho que ele ficou uns 15 ou mais, acho que uns 2, 3 meses, não lembro agora. Mas aí foi um alerta para mim um dia que fui buscar ele. Ele entrou no carro e ele não falava direito, ele tinha uma dificuldade de fala, assim, até preocupante. A gente levou, né, investigou e tal. Ele não foi quase diagnosticado com talvez alguma coisa com autismo, alguma coisa que ele não tinha uma facilidade de falar. Depois a gente descobriu que era só um alinhamento de escola. A gente pode fazer um podcast só sobre isso, mas enfim. Quando a gente colocou ele, eu fui buscar ele nesse dia da escola, ele não falava quase. E aí ele falou, papai, vamos chegar em casa de dia ainda? Tipo assim, porque a gente tinha uma rotina de dormir cedo e tal. E aí eu falei, como assim, filho? Aí ele tentando ele entender o que ele estava tentando falar e, na verdade, ele estava perguntando se quando a gente chegasse em casa ia estar de dia pra gente brincar. Na hora que ele falou isso, foi uma vez só pra mim. E eu já fiquei assim, nossa, eu não... Aí eu cheguei em casa e falei pro Carol, vamos tirar ele do integral, vamos colocar ele num período, né, só uma parte do dia e vamos dar um jeito. E aí a Carol também, né, já falou, não, eu vou parar essa parte do trabalho aqui do Coruja, vou te auxiliar só no administrativo. Fizemos uma mudança totalmente na rotina para conseguir atender essa demanda de conseguir dar educação pro Otávio. E aí a gente se revezava, né? Nesse período o Coruja estava mais tranquilo com clientes e tal, então a gente conseguia fazer muito bem isso. Já quando veio o Heitor, o segundo filho, né? O Heitor ainda estava no meio período. E a gente falou, e agora? Mesma coisa, né? Vamos reajustar tudo. E aí, graças a Deus, a gente teve condições de ter uma pessoa em casa para ajudar a Carol, né? Nas tarefas domésticas, assim. E ela ficar full time com o Otávio e com o Heitor. E aí foi assim, ela falou, é surreal a diferença que se tem de você ter tempo para a educação do filho. Então, tanto isso a gente percebeu quando eu estava com eles e ela também. Então, você ter tempo de olhar, né? A gente fala muito sobre a questão de tela. Como é que vai fazer para não deixar o filho com a tela e tal? Cara, se dedicando a fazer alguma coisa no chão com seu filho. Já aconteceu várias vezes, né? O Otávio estava jogando ou vendo TV, aí eu pegava o Heitor, vamos pintar, Heitor. Começava a pintar, que é o menor, né, o Heitor? Começava a pintar as coisas tal, com tinta e tal, o Otávio largava o celular e vinha. Assim, não tem segredo. Você quer tirar o seu filho da atenção da tela, você tem que ter atenção para outra coisa.
Isso é desafiador. Quando a gente chama, né, a responsabilidade de eu não quero que meu filho seja guiado, que é a sua pergunta, guiado pela educação secular ou educação fora, né? Eu quero trazer ele para as escrituras, eu quero que ele seja direcionado por Deus. A palavra fala isso, né? Ensina seu filho o seu caminho, ele nunca mais vai se desviar daquele caminho que você ensinou para ele. Cara, é ensinar o caminho. Ensinar o caminho não é assim, ó, eu tô sentado aqui, vai para lá, filho. Tô sentado, mas você caminha para lá. Não, você tem que caminhar e aí ele vai junto. Então, ensinar o caminho é caminhar neste caminho, né? E ele vai ver que você está caminhando nele. Então, basicamente é assim, o desafio é tempo mesmo, é gerenciar o tempo para conseguir dar atenção nesse sentido. Tudo que for fazer, explicar, né? Até a gente falou um pouquinho isso antes, né? Eu preciso falar para meu filho que eu sou obediente a um pai primeiro, né? Eu sou um filho primeiro antes de ser o pai dele. Eu sou um filho amado, por ser um filho amado, eu obedeço ao meu pai, que é Deus, né? Então, se eu respeito a ele, ele também tem que me respeitar e depois respeitar a Deus também. Então, eu ensino para ele um caminho que ele deve andar sendo um bom filho, sendo um bom pai, né? Mostrando para ele que eu sou um pai, mas além disso, eu sou um filho de Deus e eu respeito a regra de Deus, a ordem e tal. Então, fica mais fácil mostrar como exemplo, né? E é super desafiador, né? Assim, vários questionamentos, tipo assim, estão lá dirigindo, passando no farol que é meio complicado ali, que é vermelho perto de uma comunidade, passou no farol vermelho, né? A Bíblia fala que não pode obedecer à lei dos homens, tipo assim, então é sempre nessa via de mão dupla aí, eles são bons jogadores, eles adoram pegar um negocinho, falar. Os filhos eles estão observando a gente a todos os momentos, né? Eu tenho 3, né? Você vai ter mais um agora chegando. Mas assim, realmente os filhos, eles observam o tempo todo. Então, nós como cristãos, né? Nós temos que ser esse testemunho em casa. Porque senão você é um bom servo lá na igreja. Eles te vê lá, meu pai é pastor, tá lá no púlpito. Mas quando chega em casa, não brinca, não dedica tempo. E assim, essa pergunta que eu fiz assim, levando para a parte do século XXI com muita informação, videogame, tela, tudo mais. E aí chega uma hora lá em casa que eu tenho que falar assim, chega, eu desligo tudo, porque imagina, cada um ele quer uma coisa. Então, enquanto um quer jogar videogame, o outro quer assistir um desenho e só um quer pintar às vezes. E aí que tá todo esse desafio que você falou, ser o mordomo, ser o exemplo, fazer. E muitas vezes a gente está cansado, porque trabalha fora. Tem a questão da esposa também que apoia, mas às vezes tá cansado. E aí? Tem essa questão também, né, Rafa? Sim. E a nossa vida é assim. Eu acho que isso é muito legal quando a gente olha pelas escrituras mesmo, ser o sacerdote do lar, de puxar essa responsabilidade do peso físico da coisa. Porque, querendo ou não, você chegar cansado em casa, você pode ter carregado, né? Carregado, enchido a laje, né, de alguém assim, e foi um baita trabalho. Você vai chegar em casa, você vai ter que pegar o filho nas costas, vai ter que mostrar pra ele, vai ter que falar pra sua esposa, vai deitar, eu vou tocar aqui agora a minha jornada, enfim. Mas não adianta chegar em casa e agora vou descansar, né? Então, cara, isso, não sei, né? Na minha visão, não encaixa isso. O cara chegar e falar, não, agora eu vou ficar descansando porque eu trabalhei o dia inteiro. Você toma na sua cara, né? Porque, na verdade, e aí qual que é a referência que o filho tem, né? Você é um pai que chega cansado, tipo assim. Então, tudo é mais importante do que em casa, né? Então, tem várias coisas que a gente pode falar disso, mas o desafio é porque cada vez mais o mundo acelera a gente. Querer conquistar mais coisas e tal. E aí a palavra de Deus fala porque você precisa confiar em Deus, né? Essa velocidade, essa coisa que a gente é bombardeado, é realmente aquela coisa da palavra de Deus fala, né? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, né? Deus o dinheiro. Então, assim, quem que vai tomar a sua decisão? Até a gente ouviu, acho que é da dona do Nubank, eu acho que a Carol comentou comigo. Não sei se foi ela, mas ela também falou umas coisas bem legais sobre isso. É assim, você quer responder para alguém qual que é a sua prioridade? Só bater a sua agenda. De que hora você tá com quem? De que hora você tá fazendo o quê? De hora, assim, é o horário ali. Se você não tem uma agenda, o seu dia, enfim. É ali que vai responder para você a sua quantidade de prioridade para cada uma. Então, óbvio, né? Como a gente está no século XXI, a gente está falando de trabalho, o homem vai ter a sua prioridade ali no trabalho.
Mas se o trabalho, de alguma forma, avança muito num horário que deveria ser da família, cara, você vai ter que rever. Não importa quanto dinheiro você depende, a sua família dependa disso. A sua esposa, o seu filho, eles vão questionar. Isso é uma conta muito. Eu tô novo ainda, né? Tipo, nessa jornada de pai. O Otávio tá com 6 anos. Mas eu já consigo perceber, assim, o Heitor, às vezes, o Heitor, quando ele nasceu, eu fiquei um pouquinho mais no trabalho, né? Era um período que o Coruja estava tinha muito cliente. Então eu fiquei muito mais dentro do trabalho, no começo dele, assim, né? Quando ele nasceu. E aí, quando eu fui pegar ele no final de semana, alguma coisa assim, à noite, ele chorava comigo. Não queria ficar comigo. Só queria ficar com a Carol. E aí eu, cara, aquilo pra mim, falei, não, você vai ficar comigo. E aí eu falava com ele, eu falava, filho, o papai tá vendo, mas eu tô aqui, não sei o que. Ele chorava, mamãe. Assim, não falava, mas ele chorava assim. Aí a Carol, não, ele me dá. Eu falei, não, ele vai ter que acostumar. E seja 3 horas, que seja. E assim, hoje a gente é super apegado, eu e ele, né? Mas eu acho que o pai tem que ter isso no radar sempre. E aí o filho, a esposa, né? Os comportamentos das pessoas vão dar sinais de que você está ausente ou não. Né? Eu até tive a oportunidade de fazer um curso dentro da escola do Otávio, que chama O Mundo Precisa de um Pai. E lá tem um dado relevante que é assim, acho que 72% da população tem o registro de pai ausente. Não é necessariamente o pai que vai embora, né? É o cara que está em casa, mas é um pai ausente. No livro ele fala que é pior. Quando o filho não conhece o pai ou não tem contato com ele, ele fica na dúvida. Assim, será que ele vai gostar de mim? Será que como que seria essa relação? E agora, quando o pai está em casa e ele escolhe, né, ou não escolhe, mas realmente está ausente, é pior, porque o filho vê só a negativação da presença do pai. Ele não está comigo. Então, quando você vê pessoas fazendo, né, cidades assim no mundo, é porque todas, assim, 90% das pessoas ali são pessoas que fizeram isso, mas não tem um pai presente para falar, para corrigir, para orientar, para dar voz de comando, para falar, você vai obedecer. Então, a maioria, assim, na verdade, 90%, né, dessas pessoas tem problema de paternidade. E a gente está falando de um Brasil, né, na verdade, uma população que beira em 70% a 72% de falta de pai. Reclamam ou tem essa questão da ausência do pai. Então, a gente vê esse peso, né? A gente tem uma sociedade que força cada vez mais resultado, essa coisa que você falou do século XXI, de desenvolvimento. Isso acaba pressionando para que o pai esteja ali, né, mais trabalhando ou indo mais atrás disso, e não só ele, mas a mãe também. Aí você acaba tendo um filho sendo criado por osmose, vai indo, e aí isso vai só aumentando, né? Vai sendo só uma lente de aumento e uma ponta do iceberg, na verdade, né? E aí vai só acumulando aí papéis trocados, vixi, várias coisas. Quando a gente tem esse olhar, né, que você está apresentando aqui, Rafa, para a gente, muito legal essa abordagem, porque eu tive essa ausência de pai, no sentido de ele ter que trabalhar muito, e aí ele sempre vendo essa questão, que com medo da falta da parte financeira, e deixando de estar presente em muitas coisas que eu gostaria que ele estivesse, né? E a gente entende que as coisas que a gente vive hoje, né, os psicólogos também falam, é em recorrência daquilo que a gente passou, colheu ali na infância, né? E aí começa a dar alguns resultados. Então, às vezes eu pego isso como ensinamento para fazer com os meus filhos diferente. Então, hoje assim, eu procuro dar uma atenção, de realmente estar com eles, mas sempre tem que estar revendo essa questão da presença, porque senão você está cansado e aí você deixa ele no videogame, vou dormir. E o videogame vai dar atenção para ele, o YouTube vai dar atenção para ele. E olhar também essa questão, sempre estar atento, porque hoje você abre aí o YouTube, igual você está abrindo aí, já seguindo o canal. Você abre, tem lá o conteúdo de tantas horas que ali você passa ali consumindo, falando sobre o quê? Sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, 5 passos para a riqueza, fique rico em uma semana. Então, isso às vezes, para quem quer a estabilidade financeira, para ter mais tempo com a família, vai por esse caminho, acaba não dando certo, fica frustrado, fica vivendo uma vida olhando a grama do vizinho e esquece de viver sua vida e também dá atenção. Então, perde muito tempo correndo atrás dessa parte financeira, pode conquistar algumas coisas ou não, e o tempo se passou e perdeu o filho.
E nós temos muitas pessoas assim, né, Rafa, assim, perdidos dentro de casa. A Bíblia fala isso, né? Tem gente que se perde dentro de casa, né? A dracma foi perdida dentro de casa, né? O filho pródigo também se perdeu dentro de casa, foi embora. Então, e aí a gente precisa estar lidando com tudo isso, que é um desafio também. Porque assim, essa questão de você olhar os sinais, é o que você falou, tá na sua cara lá. Cara, é o dia inteiro. E se a gente for olhar, por exemplo, eu também já me peguei muito tempo, alguns períodos, na verdade. Falava pra Carol, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, tá, vou dar um gás aqui, aí você segura as pontas aqui, e a gente vai se dar bem e tal. É assim, já existiu alguns períodos que a gente foi assim, né? E aí, pouco tempo a gente falava, cara, isso não é saudável. Porque assim, o dinheiro vai chegar, o fruto vai vir. Mas uma coisa que é muito preciosa, que é o crescimento do seu filho, você não vai ver. Assim, aí cada um vai seguir a sua receita aí. Se o cara conseguir administrar isso bem conscientemente depois, beleza. Agora, que nem quando cai o dente do Otávio, eu não estava em casa. Tudo bem, né? Mas eu falei, cara, eu poderia estar lá em casa e ver e tal. Eu fiquei meio assim, mas depois eu pensei, não, tá tudo bem. Mas são coisas simples que às vezes, assim, a Carol tem que me contar as coisas, o que aconteceu em casa. Ela falou isso, falou aquilo, ele expressou tal sentimento e tal, tal, tal. Então eu sempre tento puxar, quando a gente tá junto à noite ou de manhã, pergunto pra ele como é que foi a escola. Eu já sei, né? Eu bati aqui. Eu já sei como é que foi, que a Carol me contou, mas eu quero ouvir da boca dele, né? E eu já sei que o Otávio já é mais calado, então se eu perguntar, ele não vai responder. Eu tenho que meio que ir comendo pelas beiradas e tal, ele vai falando e tal. Então tem que ter um tempo aí, né? E é ter dedicação, cara, não adianta. Não adianta, a gente tem que se desdobrar. Eu sou um cara que prefiro às vezes ficar até mais tarde trabalhando à noite quando tá todo mundo dormindo, que eu consigo dar um gás e eles não estão vendo. Tá tudo certo ali, quando acorda, tempo com eles. Aí eu consigo falar, tomar um café junto e tal, conversar. Era um período que eu deveria estar entregando alguma coisa, mas eu tive que fazer num outro horário para conseguir dar esse tempo para eles. Então, isso é uma coisa que eu faço. Mas eu sei que não é todo mundo que faz, eu falo para Carol, a gente olha às vezes até um pouco muito assim, dá uma forçada um pouco nisso, né? Mas para tentar dar uma relação para eles boa, ter uma referência boa de paz. Mas eu sei que não é receita para todo mundo, assim, né? Não tô falando que eu sou bom, perfeito nisso, mas eu sei que às vezes vai chegar uma hora que eu vou ficar de saco cheio e falar, não, agora fica no celular aí que eu vou ver outra coisa. Mas é um desafio, tem que se forçar isso. É uma vida de renúncia, né? A gente que somos pais, a gente quer fazer de tudo para poder estar presente com os filhos, né? Então você acaba se esforçando mais no trabalho para dar ali uma atenção para ele todo esse tempo, talvez que a gente não teve ou que a gente acha que é necessário para acompanhar esse crescimento, ter essa dedicação, né? Só que assim, a gente também pensa em nós, querendo ou não. Por exemplo, eu antes de ter filho, academia, né? Ia pra vigília, tava em tudo na igreja. Até hoje a gente, né, Dá faz um jeito. dá um jeito. Agora, por exemplo, a academia já nem tanto. A esposa também. E aí já começa a aparecer uma gordurinha ali, né? Começa a mudar um pouquinho o corpo por causa dos filhos. Então a gente sabe que também tem essa parte, porque a gente tem que se cuidar da nossa saúde, ou seja, Uhum. tem que conciliar tudo, né, Rafa? E você, né, a gente conversou também, você disse que gosta de esporte, gosta de correr, e aí também como é que você faz Não lá? faz mais, né? Só gosta, fica na. Até Fica no projeto, né? uma frase da Cris Junqueira, acho que ela falou, a Carol colou pra mim também. Ela falou assim, ela falou, qual que é seu hobby? Meu hobby é trabalhar e cuidar dos filhos, não tem outro, assim. Porque não tem espaço na agenda pra questão da prioridade, né? Quando você é solteiro, você tem realmente um tempo mais tranquilo, até a palavra fala, solteiro tem mais tempo pra Deus, porque você tá ali só na sua rotina. Mas quando você é casado, você tem que distribuir toda a agenda. E aí, assim, vai muito de você escolher uma pessoa que te entenda e entenda sobre isso também, né? Que até a Carol, ela mesma fala pra mim, Rafa, você precisa de um tempo pra você ficar mais calmo, pra você poder fazer uma academia, pra poder treinar, assim, né? Ficar menos estressado e tal, porque, cara, no final do dia todo mundo vai sofrer. E aí eu acho que tem que ter maturidade dos dois para entender que cada um vai precisar ter o seu tempo também, né? Para você, até uma vez eu fiz um treinamento lá, era uma mentoria, acho que era. E aí coloca na prioridade aí o que é primeiro, Deus, sua família, tipo, quais as coisas importantes para você? Deus, família,
meus filhos, nem tinha filho na época, mas eu falei, um dia que tiver família, e aí no final é eu. Eu coloco aqui eu. Aí a pessoa falou, não, tem que inverter. Você tem que colocar você como primeiro. Por quê? Se você não estiver em primeiro lugar, você não vai dar um bom culto a Deus, você não vai dar a sua total dedicação à sua família, e a sua esposa vai ter você sempre pela metade. Então, assim, ou você se coloca como um primeiro, mas de uma forma, cara, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, ninguém vai ficar bem. Não vou dar o meu melhor para ninguém. Então, de uma forma muito madura, né, tomar essa decisão, porque não dá para, vou tomar essa decisão porque faz bem para mim. Dá para entender o coraçãozinho aí, né? A palavra de Deus entende, fala também sobre isso. Dá para entender a intenção do coração. Mas dentro desse conceito de hierarquia, é legal a gente pensar nisso também. Eu não consegui mais, assim, nos últimos meses, anos, assim, por essa mudança até da igreja e tudo, essas mudanças, eu sei que é um período que eu ainda vou me adaptar a isso quando estiver redondinho. Aí eu volto a fazer academia, volto a correr de manhã, né? Todas essas coisas todas, comer bem. Então é uma coisa que eu gosto, eu fico feliz fazendo, mas eu sei que eu tô devendo essa parte, tá? Projeto para 2025. Nada é perfeito, né, Não tem Rafa? como. A gente tem que estar sempre se ajustando, buscando o melhor, né? E Salomão ele fala, né? Tudo é vaidade, né? Não há nada novo debaixo do sol, Uhum. livro de Eclesiastes. E a gente sabe que se você falar para o homem que ele também tem que ter maturidade para entender o que você falou, né? Falar para o homem que ele tem que pensar nele primeiro, assim, se não tiver maturidade, a pessoa fica arrogante. Tem gente que aí, sou eu primeiro, então primeiro é ele, depois os filhos, depois o marido, e deixa tudo. E aí acaba acontecendo ruptura no casamento, abandono de filhos, acontece muito, porque a pessoa fala, não, eu preciso pensar em mim, eu preciso estar bem. E aí a pessoa realmente fica bem fisicamente, financeiramente, mas a família se perde, né? E uma coisa importante que a Carol, até a gente falando disso, é, nós falando sobre paternidade, sobre casal, vida de casal também, tem uma coisa que é assim, e é desafiador, tá? É tipo um tema muito polêmico aqui, mas vamos lá. Fogo no parquinho, né? Quando eu brinco. Vamos lá. Assim, quando você junta a esposa e o marido, você não pode ser aquela coisa de que todo mundo tem o mesmo peso na decisão, né? Até ela foi num treinamento lá e o pessoal falou, olha, seguinte, na igreja, se você acha que sua voz é igual ao do seu marido, toda vez que vocês forem tomar decisão, vai dar empate. Então o peso do seu marido tem que ser maior do que o seu. Pela Bíblia é assim que fala, né? A regra é clara, né? Então, assim, eu falo brincando, mas é polêmico, mas cara, é muito bom isso, porque você consegue dar cada um ter o seu peso, né, de decisão. Então, até essa questão da comida, né? Tipo, um exemplo da prioridade do pai. O certo, pelo que a gente lê nas escrituras, só tem uma comida, por exemplo. Quem que vai? A mulher naturalmente vai dar para os filhos. Não, vocês vão comer primeiro aqui, né? Vocês vão comer e depois a gente vai ver o que vai acontecer aqui. A mãe já vai fazer isso. A leoa, ela vai, cara, você que se vira, os meninos vão comer. E na real, pelas escrituras, é assim, marido, ó, está aqui a sua comida, a sua refeição. Nós todos vamos ficar aqui esperando que você coma. E aí, né, se você é um homem de Deus, você vai dividir de forma correta. Mas essa decisão precisa vir de você, né? Tem que vir de nós. Então, quando a gente tem isso claro, e aí é uma coisa que a gente aprendeu muito, é escrever para você isso. A Carol me ajudou muito a evoluir como um homem, como um pai. Entender isso, olha, tipo assim, eu não quero que você. Eu falava para ela, não quero que você tome a decisão. Ela falou, você não quer que eu tome, então você tome. Então você, por favor, se adiante. Porque eu não quero chegar no final de semana ou no final do mês e não saber o que vai acontecer. Ter a vida assim, né? Eu preciso de planejamento. E aí eu falo, tudo bem, agora a gente está nessa evolução. Estou planejando, mas nem tanto assim, mas estamos conseguindo equilibrar. Mas se não tivesse a clareza sobre o papel realmente do homem dentro de casa e o pai e os filhos perceberem isso, é desafiador. E aí, se você não tiver uma parceira que também te ajuda nisso, cara, aí é mais difícil ainda. Eu imagino que deve ser quase impossível. Exatamente, assim, né, Rafa, a gente tem que ter um equilíbrio, né, no lar. O casamento, ele é um desafio, né? O desafio da paternidade, mas o casamento também é um desafio. Duas pessoas totalmente diferentes, né, se unem e aí vai ter que ter um respeito, né, uma comunhão.
Por isso que a Bíblia fala, né, do jugo desigual, né? O que que é o jugo desigual, né? O jugo era uma peça de madeira que ficava em cima dos animais. E os animais tinham que ser do mesmo tamanho, né, para arar a terra, senão não daria certo o plantio depois, né, nem a colheita. E o casamento é isso. O casamento ele tem que ser está tudo os dois andando no mesmo propósito, né, na mesma direção, que é segundo a palavra de Deus. Então, quando a mulher entende o seu lugar e o homem também o seu papel, a mulher o seu papel, o casamento flui, né? Mas é um desafio diário, né? Eu acredito que vai vir aí, né, mais uma criança na vida de vocês que vai ser bênção, né? Vai trazer muita alegria, mas será mais um desafio. Porque é um pouquinho diferente do que você fez, planejar, eu planejei o primeiro. E aí o pessoal aí tá assistindo, tá falando assim, mas Deus mandou, mas quem namorou? Eu e minha esposa que namoramos. Então, assim, filho, é bênção do Senhor, estão aí, estão com saúde, graças a Deus, mas aí vai ser um desafio. E assim, tem um filme, né, que um é pouco, né? Dois é bom, três é demais, não é isso? Isso. E aí, quando chegou o terceiro, para nós, assim, foi um desafio, né? Lógico que eu não sou o mais experiente, o Theo, foi o meu último filho, ele tem 3 anos e meio. Então, assim, só que ele, dos três, ele é o mais pentecostal, eu Meu falo, né? Deus. Mais pentecostal, mais elétrico, ele que agita todo mundo. Então, que se vier, né, uma mais tranquila, vocês vão ter menos trabalho. Amém, amém. Se for mais pentecostal que os outros, aí amém também, né? Vai ser bênção. Mas assim, sabe, Rafa, uma coisa que eu queria também falar, na igreja, o que acontece? Eu vou falar de mim, né? Quase perdi o casamento. Mas não que aconteceu alguma coisa de adultério, pecado, não é isso. Eu estava muito na igreja e muito ausente em casa. Porque assim, faz 2 anos que eu fui consagrado a pastor. Eu era presbítero também, então já vai se preparando. Meu Né? O Deus. próximo passo é. E aí, quando não é que eu tive mais responsabilidade depois que pastor, não. Presbítero já tinha. Mas tinha um compromisso de ir culto, de pregar, né? Às vezes fora. Então eu aceitava os compromissos, né? Mas como que equilibrar essa questão? Porque você também é presbítero. Estou falando aí de igreja, porque nós precisamos cultuar, nós precisamos adorar esse Deus que tem cuidado de nós, né? Só que eu estava em tudo. E aí tinha dias que minha esposa com as crianças não conseguia ir, estar presente. Quando eu chegava, eles já estavam dormindo. Ou seja, eu saí de manhã, fui direto para a igreja à noite, do trabalho direto para a igreja. Cheguei e estava todo mundo dormindo, inclusive a esposa. E aí foi passando o tempo, a esposa naquele desgaste, e a gente precisa ter também sabedoria, pedir direção de Deus para que a gente não venha perder a família, porque a palavra de Deus diz: aquele que não cuida bem da sua casa, como ele cuidará das coisas de Deus? E aí eu quero ouvir de você também. Desafio, né? Jogar bomba aí. Eu vou jogar bomba aí. Não, isso é que é legal, assim, graças a Deus a gente está numa igreja, né? Agora você também faz parte dessa igreja, glória a Deus, que tem uma visão muito atual. Assim, eu ouvi da boca do meu pastor recente isso, sobre a questão de hoje é mais difícil você separar um dia inteiro. Vou fazer um parênteses aqui da fala dele. É mais difícil você fazer separar um dia inteiro para se dedicar à presença de Deus do que passar, por exemplo, uma vigília nos tempos atuais. Porque hoje você tem mais livre na sua agenda, lembrando da agenda, à noite. À noite você não tem nada, você dorme. Tudo bem, é desafiador para você, né, deixar de dormir para adorar a Deus, para louvar, para orar. Amém. Mas vai ser muito mais dolorido nos dias de hoje você reservar um dia inteiro para Deus. Cara, eu tenho um compromisso, eu tenho aquilo, as pessoas estão me esperando e tal. Então, essa foi a fala do pastor Rogério pra gente. Eu falei, nossa, meu, e é real isso. Assim, se a gente olhar para esse cenário, eu fico muito feliz por congregar na Canaã, né? Não me converti aqui, eu vim para cá depois, eu tô na Canaã faz 10 anos. Mas nesse ambiente, eu sei que os meus pastores eles já olham dessa forma também. A gente está, por exemplo, gravando aqui no período de final de ano e a igreja está de recesso.
assim, para pensar o seguinte, olha, gente, vocês precisam cuidar da família de vocês. É um tempo para vocês cuidarem da família de vocês. A gente sabe que, meu Deus, eu preciso de um culto no final de ano. Vai ter igrejas que conseguem ter o culto no final de ano. Vai lá, assiste o culto, né? Ora na sua casa, faz um culto no lar. Se você é sozinho, ora, ajoelha, você consegue falar com Deus, sentir a presença de Deus ali. Então, não, assim, não precisa necessariamente estar na igreja na virada de ano, né? E ele sabe, até isso foi falado nos cultos, existe um trabalho muito grande para um culto da Canaã acontecer, muita gente envolvida, né? Então, o trabalho que tem antes, durante, o pós-culto é muito grande. Então, pensando sobre isso, eles têm essa visão. Então, eles tiram férias, eles orientam você a tirar férias, e assim, tem uma orientação de você não fazer parte de mais de um ministério, você ser líder, né? Você vai ser líder de um ministério, não seja líder de outro ministério. Existe isso, né? Uhum. Mas a gente vê muito por aí. Então, até aconteceu agora recente, o pastor me chamou e falou, Rafa, você não vai mais cuidar da juventude, porque você vai cuidar agora do multimídia. Então, assim, é um ou outro. A gente está te chamando para cuidar do multimídia. Então, assim, isso ajuda muito a gente a ser apoiado pela igreja para poder cuidar da família. E, assim, é ilusão você olhar, né? Assim, eu vejo as pessoas, às vezes, esse cara tá pregando, esse cara tá ali, tá ali. Cara, a conta é uma só. E eu via isso na Marisa, né? Eu trabalhei na Marisa, não sei se podia falar marca, mas beleza. Trabalhei numa empresa, vou fazer isso que tinha, quando você via uma diretora, um diretor muito assim empenhado, aquele cara que faz reunião, marca reunião com o time 7 da manhã, sai da empresa 10 da noite, 11 horas, cara, a conta é uma só. Você já sabe que a vida daquele cara já tá ruim. Se não tá ruim, tá se arruinando. Então, não tem como você, a Carol fala muito essa frase, né? Colocar o Brasil dentro de São Paulo. A regra é uma só, cara. Ou você se dedica à sua família, e ela entende o seu ministério, né? Ou não tem um outro. Você vai ter que ter muito joelho no chão, falar, Deus, mostra para os meus filhos e para minha esposa, no caso dos pais, né? Esse direcionamento e faz ela ser o meu farol para ser o sinalizador de quando eu estou avançando. E a Carol, a gente fala muito disso. Se deixar, eu vou muito pro trabalho. Eu gosto de falar de trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me empenhar nisso. E ela é a pessoa que fala, tá demais. Então, recalcula aí que, né, tipo é o Waze lá, fala, recalculando a rota, né, começa a arrumar aí. Então, a pessoa já tá sentindo falta, fulaninho já perguntou e tal, então, mas tem que ser muito alinhado. E eu acho que a resposta, assim, para administrar bem, primeiro você está debaixo de uma direção que tem essa mesma visão, né, sem fake, né, tipo, que tem muito fake, infelizmente, mas muito real, assim, vida real, e sempre olhar que o seu primeiro ministério é a família. Não tem segredo. Com certeza, assim, eu tenho visto, sabe, Rafa, e já vi muitos, né? Muitos lugares que a gente vai passando, você vai vendo. Essa questão de passar o ano, de fechar a igreja, como se fosse pecado. Descansar, tirar férias do que você comentou aí, não, jamais. Parece que o troféu, a glória é você não descansar, você não tirar férias, não. Eu vou me gastar, vou me deixar gastar pelo Senhor. E assim, a gente tem até um louvor, né? Por ele, o atual aí, que eu vou gastando a minha vida. Mas assim, nós estamos gastando a nossa vida onde nós estivermos. Estamos no nosso trabalho, estamos dando bom testemunho, estamos falando do Evangelho. Aonde você vai, você tem que procurar dar um bom testemunho, né? Fazer a obra de Deus ali, em momentos que você tiver. E aí, para não se perder. Mas assim, eu que também fiz parte de um ministério que era bem assim, sabe? Fechado nesse sentido. Passei por algumas coisinhas, né? E acho que por isso que também teve essa questão de ficar se dedicando mais a uma coisa e deixar aqui. Mas ainda bem que Deus ele é tão bondoso que a gente recalculou a rota, né? E voltou ali para o centro da vontade de Deus, repensar. Hoje, que nem você falou, comentou, né? A gente faz parte de um ministério que tem esse entendimento. E não é porque eu sou pastor que eu tenho que estar em todas, eu não posso faltar. Não. E assim, a gente tem se esforçado para estar em tudo, mas quando não dá, olha, é aniversário do seu filho, olha, vai aniversário do seu sobrinho, da sua esposa, vai honrar, vai, né, realmente dedicar esse tempo. Eu acho assim que
Esse entendimento é o que traz as pessoas para perto. Por isso que o ministério só tem crescido, né? E aí, em relação à questão de ministério, né? Você falou que você é presbítero, tá? E na parte das mídias agora pegou esse grande desafio, né? Muito grande. Então, assim, se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, grande desafio, né? Fica à vontade Não, também. legal. A gente, essa questão do presbitério, né? O pastor Anderson me chamou, a gente orou, né? Sobre essa unção. Recebi com muita alegria, né? Fiquei surpreso também. Mas é diferente. Você tem um peso diferente ali. Você começa a perceber que Deus está realmente chamando para isso. Começa a ver do nada assim, você já tem umas pessoas sentando, ouvindo, pedindo orientação, pedindo conselho. Você vê que a pessoa realmente já te vê como é muito louco, porque ninguém não tem uma placa, né? Tipo, ó, um crachá, né? Pelo menos eu não enxergo assim. Só que as pessoas já começam a te perceber diferente, não é uma questão de cargo só. É unção mesmo. Deus falou, olha, a partir de agora é diferente. E a dificuldade também, né? Assim, até quando uma vez eu tive uma crise emocional, assim, liguei pro pastor Anderson, falei, cara, acontecendo isso, isso, isso. Ele falou, bem-vindo ao ministério, né? Tipo assim, basicamente, a questão emocional pega muito. Então, é quase que Deus forjando realmente seu caráter, você vendo ali dificuldades emocionais e tal, e você vê o que as pessoas estão passando. Quando a pessoa fala com você, eu tô passando uma ansiedade e tal, você não sabe, se você nunca passou por isso, você não faz a menor ideia do que ela está falando. Mas quando você já é pai, você já sabe, você vê um adolescente, um jovem já falando, você já sabe. Cadê seu pai? Primeira pergunta, qual que é a sua relação com seu pai? E eu já sei, só pelo que ele fala, você já tem um diagnóstico, né? Pai não convive junto, ou não dá tanta atenção, ou às vezes já está no ministério, se empenhando muito em algumas coisas. Então, você vê que falta ali esse alinhamento. Então, cuidar agora do multimídia assim, eu passei. É que a gente fala assim, bastante jovens dentro da Canaã, mas não tinha tanto contato com todos ali, né? Então, a gente tinha ali, talvez, eu ficava próximo de umas 20, 15 pessoas, ou até 30, vai. Mas muito distante. Existia os eventos grandes, né? O culto dos jovens ali batia 100 pessoas, 80 pessoas. Só que é ali no culto, né? Agora, na multimídia, são 30 pessoas durante o culto, assim, atuando ali, fazendo, acontecendo. Então, é um olhar diferente, né? Muda as pessoas, muda as idades também, são pessoas mais velhas, né, que estão ali. Mas também muda o olhar de que ali é como se fosse eu enxergo, como até falo isso nas orações antes de começar o culto, é um trabalho missionário, a gente está levando a palavra de Deus para quem não está no culto. Então, muitas vezes a gente recebe isso lá na internet. Olha, eu estou num país perseguido, esteja orando por mim. Você imagina onde essa pessoa está vendo esse vídeo. Está ali ouvindo aquela palavra. Então, é muito forte esse trabalho de fazer o multimídia acontecer. E aí existe esse trabalho, sim, que eu acredito que é um peso espiritual grande, né? Até a gente, na última confraternização, a gente recebeu uma oração de todo o ministério ali sobre a nossa família. Esse peso grande, mas também tem a visão de você estar atualizado para ser um canal evangelístico. Né? Ser um canal que vai alcançar pessoas que estão aqui no Brasil, por exemplo, que não conhecem o evangelho, mas precisa ouvir um louvor, às vezes mostrar para o algoritmo do YouTube, né, que aquele seu vídeo é um vídeo interessante, para ele mostrar para mais pessoas. Então toda essa estratégia é o que eu já fazia no mundo corporativo, né? Agora estou fazendo na igreja, para a gente conseguir ter, é o que eu falo para o pastor Gério também, né, para a gente exercer o talento que Deus nos deu. Então, a parte espiritual, ele vai fazer. Ele vai, com certeza, não tenha dúvida de que a palavra de Deus lançada não vai voltar vazia, assim como as escrituras estão lá dizendo. Mas, até o Luciano Subirá fala isso. A água, ela não tem validade. Vai continuar sendo água. Mas, a partir do momento que você coloca ela numa garrafa, ela dura 6 meses. Ela tem uma validade. Então, o que a gente fala, a palavra de Deus, a água, ela não tem validade. Mas, se você coloca num formato de entrega de palavra, ela tem validade. E a gente está passando para uma mudança agora. Estamos aqui falando da Bíblia, por exemplo, no formato podcast. Meu Deus, podcast não é de Deus. Meu filho, presta atenção. A palavra de Deus fala que a gente tem que levar a palavra, acho que se eu não me engano é Colossenses que fala que você tem que escrever ela quase que no outdoor, né, se a gente fosse atualizar, para quem passa rápido consiga ler. Então, está escrito na Bíblia que você precisa fazer uma comunicação alinhada. Então, o meu trabalho agora é unificar isso, um trabalho difícil, né? Porque a Canaã é uma igreja grande,
com muitas vozes, muita gente ali, né? Cantando, enfim, a orquestra, tudo ali é um desafio para a gente colocar tudo isso dentro de uma TV, de uma tela ali de YouTube. Mas o desafio é orar, muita oração, né? Jesus, eu pego às vezes na mesa, assim, de alguma mesa lá de iluminação de São Paulo, Senhor, eu quero a unção de Bezalel, que em vez de construir templos, a gente vai conseguir aqui ter domínio sobre essas ferramentas aqui. Então, basicamente é assim que eu vou conduzindo. Você que tá aí acompanhando pensa que é fácil? É só ligar lá e deixar rolar e o culto vai gravar, vai acontecer. São 30 pessoas que estão trabalhando, que além de estar colocando as mãos lá, estão orando, intercedendo por vidas. Olha só que trabalho lindo. Eu não tinha esse conhecimento, né? Talvez eu sou leigo nesse assunto, mas também não achava que era fácil. Mas você vê que é um desafio realmente. E Deus, ele usa os talentos. E assim, quem está nos acompanhando aqui pode ser formado no marketing, pode ter algum talento e pode ser usado na obra de Deus. E a pessoa nem sabe, né? Então, assim, Deus, ele tem que, nessa jornada que a gente está aqui, pais, filhos, ele quer usar, né, as famílias, mas tem que estar disponível. E aí a gente tem o tempo e temos que ser mordomos do tempo, dizimistas do tempo, né? A gente dá o dízimo, o salário, e aí do tempo. O que a gente faz com o tempo? E às vezes a gente passa um bom tempo fazendo aquilo que não agrega, né? Tá aí o que eu falei aqui no início, o digital, né? Muita informação, e se a gente não se cuidar, a gente se perde, né? E você, assim, como essa pessoa que está inserida nesse contexto de informação, que tem que lidar, por exemplo, eu trabalho com o celular. Quando eu chego em casa, que eu vou olhar o do particular, ou no caminho para casa. Mas o dia inteiro, ali, a maior parte do tempo, é vendo coisa do trabalho no celular. E querendo ou não, você sente que você fica meio que dependente. É que uma peça de roupa. Se você sai sem o celular, você já fala, não, tá faltando alguma coisa. Mas você tá vestido. Você tá normal, dá pra você ir até o mercado, na padaria e voltar sem, você vai sobreviver, mas não, tem que levar, né? E sendo uma pessoa da mídia, assim, né? Como é que você se controla a ansiedade, sabe? Tela, como é que faz? É desafiador, porque eu sou uma pessoa muito distraída, né? Não vou falar que é famoso, eu sou TDAH, não sei. Pode ser que eu seja, mas eu não vou falar que eu sou, né? Eu sou pessoa distraída. Então, qualquer coisa me chama muita atenção. Então, isso é desafiador para mim por trabalhar na rede social. Então, quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou entrar no perfil desse cliente. Aí eu entro e o Instagram, né, ou qualquer outra rede social, ela está preparada para mostrar aquilo que vai te chamar a atenção. Não tem jeito, assim, você vai bater, é até desafiador você tentar encontrar uma coisa que você viu lá. Eu vou procurar aqui. Não vai achar, não vai. Porque ele está programado para te mostrar aquilo que chama a atenção. Então, abrir o aplicativo, você já sabe que você vai ser distraído. Isso já está pronto para programado para fazer isso. E eu que já sou distraído, né? Você imagina. Então, é desafiador para mim, mas o que a gente faz em casa, por exemplo, é ter algumas regras. Às vezes a gente falha, não é sempre, mas a regra existe, né? Vai sentar na mesa, não leva o celular. Vai mandar mensagem para alguém do trabalho, vai para o banheiro, manda mensagem e volta, para os filhos não verem tanto a gente com o celular. Então, tentar ver assim de alguma forma. Então, eu já sei, se eu tô com o Heitor, que é o menorzinho, e eu vou responder para alguém, eu vou ter que sair do ambiente, responder e voltar. Se eu pegar no celular, ele vai começar, eu quero celular, e vai chorar. Eu não vou dar, mas vai ter o show, né? Então, para evitar o show, a gente já sai ali do ambiente para tentar minimizar. Mas o desafio é assim, saber que faz parte do trabalho, faz parte dos tempos atuais. Eu até tive a oportunidade de falar isso para os jovens. Não adianta a gente só negligenciar e falar assim, não veja, não use, não saia disso, né? Você vai perder mercado de trabalho, você vai perder sua voz como um cara que pode ser um evangelista, você vai assim, ser apartado de uma coisa que está sendo usada, né? Então, como ferramenta de evangelização mesmo, né? A gente teve a TV, agora tem a internet, agora a gente tem as redes sociais. Então, é uma evolução. Você se apartar disso, amém. Se for um direcionamento, eu falo assim, se for um direcionamento de Deus para você, amém. Mas não é um direcionamento de Deus você ficar parado, por exemplo, sentado no sofá e você tá, né? Você toma decisões ali sem direcionamento de Deus, né?
Então, nesse sentido, eu penso sempre, falo isso para os jovens também. É mais desafiador para a gente, mas não adianta você negligenciar e falar, não, eu não vou fazer isso, não vou acessar, é errado, tal. Não, você vai ter que saber lidar com isso. E eu acredito dessa forma, né? Então, pensando sobre isso, a gente tenta colocar algumas regrinhas, né? Tipo, olha, tal lugar não vamos usar, né, essas coisas todas, mas é desafiador, né? Assim, a resposta é ter a regra, tentar seguir, e não porque talvez falhou um dia e esquecer dela. Vira e mexe, a gente volta, lembra que não pode pegar no celular na mesa. Então, a gente meio que faz isso. Muito bom, pessoal. Pegue esses conselhos aí e vamos colocar em prática. Eu tô pegando muita coisa aqui, depois vou rever, né, o episódio para a gente poder alinhar algumas coisas. Minha esposa aí vai também estar Legal. assistindo, porque realmente faz sentido tudo isso que você está falando. E aí eu começo a enxergar em mim, na minha casa, o que está acontecendo, né? E o show tá acontecendo, né? Porque os outros dois mais velhos, até a gente tá controlando agora, o mais novinho tá nessa fase que ele não entende muito. Teve uma questão também na fala dele, aí fono, tudo mais. Não é TDAH, não é autismo, mas precisa de um Tira a tela. acompanhamento e tudo. Fala super bem, né? No comecinho o pai tinha uma suspeita, mas fala super bem e tal. Mas tem umas questões por conta dos outros dois que ele acaba se baseando neles, né? Então, assim, aquela guerra de reino. Quem vai reinar, né? O primeiro tava lá. Aí chegou o segundo, vou tomar o trono, né? Mais ou menos assim, né? Aí chegou Uhum. o mais novinho, vou tomar os outros dois. Mas, Rafa, pensando também aqui agora num tipo testemunho de família que você queira contar, de repente algo que você passou na paternidade, né? Esse meu último filho, assim, bem rápido, ele nasceu prematuro. Não era algo que a gente esperava. Na verdade, era para a minha esposa ter gêmeos. Então ela perdeu um, né? Que também foi um desafio para a gente, psicológico, espiritual e tudo mais. Deus sustentou. E aí o filho, esse outro, teve uma. Quase fica, não fica, né? Aí ela tomou os remédios, muita oração também, repouso. E aí ele veio prematuro. E ficou ali, a gente ficou mais de 15 dias na UTI. Né? Então eu visitava a UTI, colocava minha mão, orava lá por ele. Minha esposa falou de Jesus para as mulheres, porque ela ficava mais tempo lá tirando leite. Deus tem um propósito em tudo, né? Isso é um dos testemunhos, né? Depois de lá, meu filho saiu, né? E a gente hoje tá grandão, tá forte, tá com os Meu outros Deus. irmãos dele. Então, assim, tudo pra glória do Senhor, né? Mas a gente sabe que pai, mãe, família sempre tem, né? Testemunho, aquele que você acha que, sabe, pegou bem assim pra você, quer compartilhar com a gente. Eu acho que o Otávio, quando ele teve essa questão de essa dificuldade de fala dele, ele tinha 2 anos e meio, acho que era. Ele não falava nada. Falava assim, uma coisa ou outra, assim. E aí a gente foi questionando, né? Foi, na verdade, investigando. E enfim, foi indo. O que aconteceu a gente chamou uma psicóloga, a gente foi numa psicóloga de psicopedagoga, né? Que tem uma linha mais para criança. E aí ela foi investigando e é muito legal porque a forma de que a gente foi conduzindo ele, assim, a gente levou numa psicóloga cristã também. E ela até ensinou a gente a investigar também. Então pergunta pro filho, faz ele desenhar, vamos contar uma história, vamos simular uma coisa. Nunca pergunta diretamente. Se perguntar, ele não vai falar. Então, como o Otávio não falava, ele só desenhava. Então, ela foi perguntando para ele desenhando. E aí ele foi meio que desenhava, desenha a sua escola. Aí desenhou a escola que ele tava. Cadê seus amigos? Aí os amigos dentro da escola. Cadê você? Fora da escola. Entendeu? Ele foi desenhando para ela um cenário de que ele não estava feliz na escola que ele estava indo. E aí quando a gente foi, assim, não sei onde a gente estava com a cabeça, eu e a Carol, né? A gente tinha colocado ele numa escola secular. Que eu acreditava, enfim, na minha mente de que as escolas cristãs não iam preparar meu filho para ser um cara inteligente, assim, né? Ele ia ficar muito focado na Bíblia e tal, e eu falava, não, eu quero que meu filho se desenvolva, eu vou dar para ele os valores cristãos em casa, e ele vai desenvolver numa escola que prepara ele para ser, né, tal. E a gente foi numa escola que era construtivista. E o slogan da escola era assim, tipo,
seu filho que decide o jeito dele estudar, entendeu? Era um negócio assim, totalmente antibíblico. E eu falei, meu Deus, aí a Carol fala, meu, como é que a gente fez isso com o Otávio? Mas enfim, aí ele foi nessa escola, né? Ficou um tempo lá. E era muito legal para ele a forma que ele foi mexer em terra, mexer com planta, com os animais, era muito legal. Só que assim, ele não falava. E a professora falou: olha, ele tem realmente algum complexo e tal, você vai ter que investigar, vai ter que levar ele. E eu e a Carol já começamos a se preparar. Pais, né? Quem não tem pai não sabe, tá bom, tá falando disso, mas quem é pai já sabe. Foram várias noites ali chorando e tal, enfim. E quando a gente foi investigar com essa psicóloga, ela falou: olha, vamos fazer um teste. A gente passou por convênio, particulares, várias questões, né, para avaliar isso, e aí a gente finalizou, estava nesses processos, a gente chegou nessa psicóloga, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos testar, trocar ele de escola. Por quê? Vocês são cristãos. E vocês levam ele para uma escola que não é cristã. E aí a gente descobriu que nessa escola ele tinha um amiguinho que tinha um trisal, que era um pai e duas mães. Na reunião tinha isso. A gente tinha esse caso, a gente tinha um outro caso que o melhor amigo dele era filho de dois homens, né? Dois pais. E aí o Otávio, né? Tipo assim, ele ficou desnorteado, porque dentro da escola era uma coisa, uma convivência, e aí a gente começou a descobrir que, meu, a escola não tem dia dos pais, não tem dia das mães, é dia da família, é dia totalmente assim, é, paz e amor, a gente brinca assim, né? Tipo, totalmente, né? E aí quando a gente colocou o Otávio na escola particular, as duas eram particulares, mas colocamos numa escola cristã, a gente colocou ele numa escola de princípios bíblicos, são os 10 princípios, né? Mordomia, governança, tem uma série, eu não vou lembrar de cor agora, mas tem governança, individualidade, soberania, então são princípios inspirados na Bíblia para ensinar educação para as crianças. Então, assim, a criança ela é ensinada a alfabetização, matemática, toda a cartilha, vamos chamar assim, do MEC, né? Talvez não esteja falando tecnicamente correto, mas vocês vão entender. Toda a cartilha que o MEC precisa para que a escola seja regulamentada, ela é adaptada para ser entregue para a criança de uma forma cristã. Então, os princípios bíblicos estão ali dentro das matérias. Cara, eu falei demais. E aí, além disso, ela é com base numa... Não vou falar a marca aqui, mas é com base numa uma boa metodologia que tem por aí. Então, eu falei, cara, achamos a escola, né? Vamos levar o Otávio lá. Colocamos lá e aí, assim, aí a psicóloga orientou a gente. Falou, olha, não entrega para a escola nova um relatório da escola antiga. Coloca ele. Dá um mês, vocês chamam elas, e dá o relatório e mostra, olha, o Otávio era assim, a gente quer saber o que vocês acharam. E aí fizemos isso, né? Colocamos ele na escola. E aí quando ele chegou lá, na escola ficou um mês, teve uma adaptação, tranquilo, tal, ok. E quando ele passou um mês, a gente chegou lá e falou, olha, a gente quer... Pedimos essa reunião, a professora ficou assim, não sabia o que ela falava, a coordenadora também não. A gente falou, olha, a gente tem um relatório aqui que fala quem é o Otávio de acordo com a outra escola. E começamos a ler para eles. Assim, era um relatório que falava assim, olha, ele não tem facilidade de fazer amizade, ele é um cara que não fala, né? Ele não conversa, às vezes ele tá num canto falando sozinho. Então a gente acredita que ele tem um amigo imaginário, a gente tem uma questão assim, essa, né? E aí a professora olhou para mim e falou, olha, acho que esse não é seu filho. Acho como assim, né? A gente viu ali, estava muito perto, era uma escola que era poucas crianças, e ele tinha realmente um comportamento com isso, né? Do tipo, tem um comportamento, eles falam que é um dos aspectos, né, que é a criança bater na outra para chamar atenção, né, e ela não sabe falar, então ela bate, tá, ela é um pouco agressiva, então ele tinha isso em casa também, e a gente falou, meu, se encaixa ele, né, e aí quando a professora falou, não, o Otávio não é esse, o Otávio que está aqui nessa escola, ele lê o Salmo 91 para todo mundo, ele repete, né, ele não lia, mas ele lê, a gente fala para ele repetir, ele fala, ele conversa, ele tem amizade, ele é assim assado, e não sei o que, e a gente começou a ver essa evolução realmente mais sutil. Ela falou, esse é o Otávio que a gente tem aqui na sala. E aí pra gente foi assim, libertador, sabe? Foi assim, foi realmente uma questão espiritual, que a gente viu quando ele veio para uma escola, que aí a psicóloga o diagnóstico final foi esse, né? Ele via que para vocês era uma ofensa na outra escola, então ele não falava, ele ficava em conflito totalmente dentro da casa de vocês, tipo assim,
Como que eu vou falar pro meu pai que meu amiguinho tem 2 pais, né? Então essa coisa foi muito para ele absorveu e ele já falou, meu, não vou falar, não vou, tipo, denunciar meus amigos da escola, alguma coisa assim, pra gente. Então, isso é o que a gente percebeu, mas a gente acredita que também rolava outras coisas que a gente não descobriu, mas ele fala, né? Hoje ele fala bastante, ele fala, pai, tinha um lobo lá que era bom, que ficava meio que assim na escola, não sei o quê. Então, tipo, a gente acredita também que ele também tem um pouco de visão espiritual aí, né, sendo aperfeiçoada, mas pra gente foi um grande testemunho essa mudança, essa evolução dele. Então, pra gente foi muito marcante isso. Essas coisas a gente sabe, né? A gente tem o Otávio, tem o Heitor, né? Vai ter a Maria Clara, mas a gente vê que o Otávio é Deus tem um mistério ali com ele, então é diferente. Então ele sofre mais, né? A gente vê isso, a gente vê às vezes ele sendo separado, né? Tipo, a pessoa não, mas a gente percebe que isso não tem jeito. A Bíblia já fala, né? Vai ser separado, vai ser cuidado e tal. Mas a gente não tem uma preferência por conta disso, né? Realmente a gente olha e percebe que tem um trabalho. Então a gente ora muito sobre isso com ele e tal. E eu acho que foi um grande testemunho assim de filhos, assim, que a gente pode falar, né? A gestação deles foi uma bênção, né? Tanto o Otávio quanto o Heitor. A gente teve também um testemunho legal que foi a Carol ter essa evolução, ter se achado como mãe, né? Isso mudou bastante a vida, a rotina dela e tal. Então a gente vê que é um testemunho meio que família inteira, né? Mas é isso, acho que é um testemunho legal. Nossa, glória a Deus. E com esse testemunho, Rafa, eu entendo que a gente tem que observar os nossos filhos. Porque senão você acha que é frescura. Não, ele tá com frescura. E as crianças, elas são muito assim, sinceras, né? Elas chegam e se elas viram alguma coisa, se falaram alguma coisa na presença delas, elas gravam e chega e o que elas falam realmente foi. Aí você fica na dúvida. Fala, não, não é possível que fulano de tal falou isso. Às vezes você deixou lá na casa de, vamos dizer, na avó, e sei lá, com alguém. Falou isso, papai, não sei o que. Aí você fala, não, não falou não, mas a criança ela é um gravador. Então, por isso que às vezes a gente se estressa, eles repetem isso depois, aí você fala, nossa, parece que eu tô vendo eu, né? E assim, esse testemunho assim, realmente para edificar nossas vidas e observar nossos filhos. Se for necessário, não ter nenhum tipo de aversão em procurar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa, não, lógico, nós temos que orar. Mas aí a pessoa não busca nenhuma ajuda e os médicos estão aí para quê? Para ajudar. Então a pessoa fica naquele, não, vamos orar e vai sair. E não busca ajuda, né? Num médico, uma consulta, e tem um acompanhamento, que foi o que aconteceu também com o nosso lá, né? Mas que testemunho, que bênção, viu, Rafa? Para edificar nossas Glória a vidas, Deus. vocês que têm aí filho pequeno, e eu tenho certeza que você vai começar a ter um olhar diferente, né? E tomara que esteja tudo bem. Mas se tiver alguma coisa diferente, né? A gente está dando alguns insights aqui, você pega, faz uma reflexão, começa a observar diferente comportamento da criança. A criança só bate no outro, ou sei lá, quer fazer show, né? Igual a gente fala, tem que observar, tem que acompanhar e buscar a melhora, com oração e, se for necessário, ajuda, né, dos médicos. O próprio Heitor mesmo, que é o segundo, né? Que ele tá agora. Até a médica, né, falou pra Carol, falou, olha, procura um psicólogo pra ele. Porque ele tá recebendo agora uma menininha, vai vir, que é perto da idade dele. Ele é mais apegado mesmo, ele acaba, tipo, ele pede mais colo, ele fica mais assim, quero fazer isso, quero fazer aquilo, chama mais atenção. E a gente acabou de tirar a fralda dele e tirou a madeira. Então a médica falou, você tirou a madeira, tirou a fralda, e agora vai colocar mais uma criança. Tipo, ele tá explodindo. Ele tá. Daqui a pouco ele é o pentecostal. Então, assim, é legal já começar a perceber. Não, assim, a gente não é aquela geração também. Vamos psicólogo, vamos médico, tudo é isso. Tem que ter o equilíbrio que você falou, mas primeiro de tudo, até tem uma frase conhecida acho que de um filósofo, entre o mapa e o terreno, acredita no terreno. O mapa tá te falando, a internet falando, mas olha pro seu filho. Percebe, né? Ele é o lugar ali que você olhar e falar que realmente faz sentido ou não tomar tal atitude. Então, ele vai te mostrar sinais. Eu acho que é legal você também olhar como as outras crianças na idade dele se comportam, né? Fazer essa comparação, olhar assim, é óbvio, cada criança é de um jeito diferente, né? Mas
começar a entender, é o que você falou, não é porque é comum que é normal. Isso é uma frase importante pra gente entender. Ah, toda criança é assim. Tá, mas às vezes não é normal. Toda criança é assim, todo pai negligencia, mas será que é realmente normal isso acontecer? Não, é comum. É comum, mas não é normal. Então, dá uma analisada porque... E a gente vive numa coisa muito por massa, né? Ah, todo mundo faz isso, todo mundo... né? Cara, mas se não tá bom pra sua casa, pro seu terreno, né? Voltando a essa coisa do terreno. Não, cara, ajusta. Não é porque todo mundo a frase que você não é todo mundo cabe aqui também, né? Pra mãe falar isso, né? Mas cabe pra todo mundo aqui, pros pais também. É verdade. E assim, Rafa, nesse assunto que você falou, acabei até voltando um pouquinho, você falou na questão dos valores cristãos. E aí ele estava numa escola totalmente, às vezes, intelectual, mas bem contra aquilo que você crê, né? E às vezes a gente insiste em deixar os nossos filhos em algum lugar e realmente vai totalmente contra, né? E se enquanto eles são nossos filhos, né, está sobre o nosso teto, no caso, a gente tem que realmente se impor e buscar tomar atitudes e conservar os valores cristãos que muitos estão se perdendo. Então, essa liberalidade que a gente vê está acontecendo dentro de lar cristão. Não, pode assistir isso e vai abrindo brechas, né? Tanto é que meus filhos lá, às vezes, deixam, não, então tá bom, vai assistir esse joguinho no YouTube, aí pula para um outro vídeo, aí começa a mostrar terror, aí depois tem pesadelo, então, abrindo brecha, então a gente vai lá e fecha de novo. Não vai assistir mais. Então, tem que guardar os valores cristãos. Então, Não, o que eu ia falar assim, é isso e cada vez mais difícil. Porque cada vez mais você tem uma massa, vai, como se assim, como se fosse ser cristão é cada vez mais legal, né? Então, a gente tem muita abertura, né? A gente está indo para um período de igrejas, né? Que as igrejas nessa onda do church, né, e tal, de ser a igreja americana, lá é um padrão, né? Que assim, é show, é um evento, é legal, né? Assim, eu já fui, eu vou visito igrejas assim, não critico, mas eu não sei se eu conseguiria congregar numa igreja assim, e aí é a minha opinião, né, meu Rafael, ser sempre um evento com luz apagada e com show onde eu não vejo as pessoas direito e tal, é muito legal. Eu já fui, falo de novo, continuo indo e vou continuar visitando, é uma benção. Mas eu não sei se eu conseguiria congregar. Mas nesse aspecto que a gente vê, é mais como se a igreja estivesse abrindo bastante a porta para as pessoas entrarem. E eu acho que isso é uma visão que, cara, vai fazer a igreja crescer. Vai crescer, glória a Deus. Mas depois da porta para dentro, precisa ter essa coisa do ser firme na palavra de Deus, entendeu? Que o pastor Jair fala muito isso. A porta vai estar sempre aberta para você vir do jeito que você quiser, mas você não vai ficar do jeito que você quiser. Você pode vir, mas vai estar sempre aberto. Mas se você não tem o Espírito Santo para te conduzir e te orientar, e é o que a gente está falando aqui de paternidade, o pai está para dar a ordem, o caminho. Se você não é um bom filho de obedecer essa ordem, cara, dificilmente você vai ser um bom pai, dificilmente você vai conseguir andar no caminho mesmo, né? Até um outro pastor que fala, né? Todo mundo quer seguir a Jesus, mas até descobrir para onde ele está indo. Mas ele está indo para a cruz, né? Para matar a carne dele e realmente ser... Falar, não, que morra a minha vontade, que a vontade do pai prevaleça. Né? Isso a gente fala, né? Que do Senhor tem a minha vontade acabe, que a do Senhor prevaleça. Então, a partir disso, a gente tem que entender. Ou eu vou fazer a vontade do meu filho, que vai ali apertar, ou até da sociedade, e vai criticar. O fato, por exemplo, a gente ter 3 filhos, não sei você, mas eu, pela primeira vez, né? De ser assim, montado num ambiente de privilégios, né? Pela minha cor, pela toda que a gente tem aqui de vida. Eu sei que eu tenho muitos privilégios, mas hoje, pela primeira vez, eu vou num shopping, por exemplo, e eu sou olhado diferente porque eu tenho 2 filhos e uma esposa grávida. As pessoas já olham assim, tipo, meu, tá maluco, louco, véio? chegou. Coisa estranha, tipo, olha assim, olha feio pra mim. Às vezes eu tô carregando as coisas, mas às vezes a Carol tá com uma sacola falando, mas... E eu percebo esse olhar de acusação. E é pela primeira vez na minha vida. Mas eu sei que tem muita gente que sofre isso desde sempre, né? Mas esse tipo de coisa me faz entender assim, cara, ter uma família tradicional grande
Isso é ser errado. Então, aí eu falo pra Carol, a gente fala pros meninos também. Cara, vocês precisam ser firmes na palavra de Deus. Nós acreditamos, a nossa família, a gente fala isso sempre. A gente vai num lugar, por exemplo, que nem a gente foi num aniversário, aí chegou a hora da baladinha no aniversário. Eu Otávio veio pra mim e falou, pai, o que que é balada? Na hora ele chegou, o que é balada? Eu falei, então, filho, né, expliquei ali e tal, né, ter festa, não sei o que, as pessoas gostam de dançar e apaga a luz, explico normalmente, assim, pra ele muito claro. E aí o que a gente sempre fala depois de explicar uma questão parecida com essa, né? A gente fala, filha, nossa família decide não participar de baladas. Então, se você até ficar incomodado, não sei quanto tempo vai demorar isso, a gente vai embora. Né? A nossa família não participa, mas a gente não pode julgar o outro, falar, isso aqui, né? Outro caso que aconteceu com a gente mora num prédio, né? A porta, vizinho de porta, colocou a decoração de Halloween. Esse é o segundo, na verdade foi o segundo ano, é isso. O primeiro ano é. O primeiro ano, Otávio, na hora que ele entrou lá, ele falou: Meu Deus, pai, um diabo, não sei o que. Era um negócio de monstro. Ele, monstro, vamos quebrar. E o Heitor já queria puxar as coisas. Pelo amor de Deus, me mexe aí. Falei, lembra do princípio da individualidade da escola? Então, cada indivíduo tem a sua forma de conduzir a vida. Então, ele acredita que isso é uma festa de alegria. A gente sabe que não é uma festa de alegria. É uma festa que festeja a morte. Então, a gente não acredita nisso. O que a gente vai fazer? Entrar para nossa casa. Orar ali, né? E aí quando a gente chegar em casa, isso a gente fez, na verdade. Nós entramos em casa, fechamos a porta e vamos orar para aquela família, para que ela tenha a clareza de que aquilo não é uma festa legal. E a gente fazia isso. Entrava, fechava a porta e orava. E aí, mais um testemunho, né? Esse ano não teve, eles não fizeram Halloween. Glória a Deus. Então, assim, isso é uma coisa que sutil, mas imagina para ele imprimindo esses valores, né? Para ele, com 6 anos, o Heitor né, tá com 2, né? Vai fazer 3 agora em fevereiro, mas é mais novo ainda. Então ele já percebeu isso. Então, se você não tem esse discernimento de entender que até a sua fé, glória a Deus, acredite, faça isso, mas tem que ter um limite para não avançar no bom convívio com o seu vizinho, né? Então, assim, meu vizinho vai ver, eu vou cumprimentar ele normal, mas ele sabe, né, que eu não acredito nisso. E quanto mais eu for convincente convincente não, quanto mais eu for firme nessa palavra, mais eles vão ser, tipo, meio constrangidos de fazer uma coisa que é fora do que eles, no fundo, sabem, né? A nossa essência, nosso cerne, nosso Espírito Santo ali, não só o Espírito Santo, mas a nossa essência criada pelo Criador, ela vai apontar para quem criou. Então, no fundo, aquela pessoa sabe o caminho certo. Ela tem que ter mais fé, a gente fala isso, né? Tem que ter mais fé para ser ateu do que acreditar em Deus. Porque, cara, ele vai ter que tirar todas as coisas ali, criar cenários e tal, e acreditar e fazer isso, aquilo, não sei o que, para falar Deus não existe. Então, a gente sabe disso e a gente atua dessa forma. Não sei se é o correto, mas a gente vai fazendo assim. Ah, perfeito. Assim, esse né, testemunho aí, um mix de convívio também. Rafa, é uma coisa que eu tenho visto, assim, que eu acho que também é um desafio, é essa questão de igreja, para a gente não polemizar, né, mas já polemizando. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E vai assim, nos próximos episódios se preparem. A gente tá pegando leve hoje. Mas assim, Rafa, igreja, hoje em dia, dependendo do ambiente que você faz, porque o que é um culto? O culto é você se prostrar diante daquele que é maior. Então, nada pode ser maior do que ele ali. Nada. Então não tem arca, não tem candelabro, não tem. Vamos tirar um pouco. E aí, se você faz um ambiente parecido com o mundo, para atrair quem está no mundo, eu não sei se vai dar. A pessoa vai perceber essa diferença. Então, assim, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto pais que têm compromisso, vamos colocar cargo na igreja, saindo, deixando tudo para acompanhar as filhas que são mais novas, filhos, em igreja tipo mais ou menos essa. Por quê? Porque lá eles se sentem melhor, o clima, o ambiente e tal. Não que eu iria falar pro meu filho, se meu filho escolher mais para frente quando crescer, ir lá também. A gente não vê mal. Mas assim, você vê como é que os pais estão fracos
espiritualmente, não tem autoridade para levar as filhas até depois elas decidirem para onde ir. Então, assim, eu não sei se isso você tem observado isso, essa fragilidade, sabe? Parece que os filhos mandam nos pais. Ou seja, ou eles não sei qual foi o momento que se perdeu, que o filho nem quer mais andar com o pai. Qual que é a minha ideia? Eu tenho que fazer uma forma que meus filhos tenham prazer de estar comigo. Então, onde eu vou, onde você vai, pai? Vou no mercado, vai comigo. Onde você vai? Onde você vai? Vou na igreja. Pai, tô com você. Até eles crescerem, se depois que fizer 18, quiser ir para uma igreja que seja um pouco diferente da minha. Mas assim, pais que as filhas são jovens mandando neles. E aí, o que você acha disso? Esse é fogo no parquinho mesmo, né? Mas eu vejo muito isso acontece, sim, né? Do jovem pedir para ir numa igreja mais jovem, vamos chamar assim, né? Que tenha aquela pegada, tudo. A gente tem visto até um convite, na verdade, né? A sociedade, não a sociedade, mas acho que os tempos atuais eu entendo isso por trabalhar na rede social, por entender e trabalhar com gente super nova, né? No nosso time tem gente de 17 anos, com 18, com 17 não, com 18, com 19, mas são pessoas que têm uma visão totalmente diferente da minha. Eu tenho 34 anos. E é assustador quando eu pergunto para alguém, o cara tem mais de 10 anos de diferença que eu. Eu falo, meu Deus do céu, né? É muito tempo. Mas o que eu vejo? Até tem uma coisa que é importante a gente pensar, que essa é a nova geração. Então, se a gente olha como igreja, né, olhando para a questão de igreja, eu não posso simplesmente fechar os olhos e falar, não, eu não vou fazer assim. Né? Até se a gente olhar historicamente, a igreja católica, ela colocou os vitrais nas portas para que o sol entrasse, a luz colorida entrasse dentro do templo, para aquilo ficar convidativo para as pessoas entrarem. Então, a estratégia de colocar os vitrais era justamente decorar o ambiente igreja. Então, existe essa coisa do que Deus também vai orientando para que a gente, vai dando para a gente talentos para que a gente faça isso. Então, só que o que acontece? É uma linha muito tênue entre você ter o atributo material, né? Quando a gente fala, por exemplo, a própria Santa Ceia. A Santa Ceia foi dada ali por Jesus e ele usou o pão e o vinho para falar, olha, né? Esse é meu corpo, esse é meu sangue, né? Façam memória de mim para até que eu volte. São elementos usados ali que foram co-criados com o humano. Ele deu o trigo e deu a uva. Mas que ele partiu foi o pão e o vinho. Foi um produto, né, entre aspas, criado junto com quem estava na terra. Então, quando a gente vê esses cenários e tudo que Jesus ali participou, desde a sua infância, ele foi um marceneiro. Né? Jesus não só agora o meu ministério pegou agora no pesado, né? Pegou no pesado. Então assim, agora Deus falou que Deus me mandou aqui, eu vou cumprir meu propósito e cara, ele trabalhou. Imagino eu, né, que ele tava ali com o pai dele, na marcenaria, né, cuidando ali de casa e tal. Então assim, o Tiago, né, o Tiago é o irmão dele, gente, que trocou beliche ali com ele, né? Então, pensar muito sobre isso, sobre a humanidade de Jesus. Então, pensando sobre isso, eu entendo que as coisas que a gente tem dentro da igreja são coisas, assim, coisas que eu falo, mas assim, iluminação, som, ambientação, essa experiência de culto que a gente tem que dar, é usar o nosso atributo, conhecimento que Deus nos deu aqui na Terra. Mas tem uma linha tênue, né, que eu falei, disso não passar do limite. O que é o limite? Assim, não se configurar um show. Um show, ele tem a característica de, cara, você praticamente esquecer de onde você está e ser imerso naquela experiência daquele lugar. Então, quando você vai no cinema, por exemplo, você entra lá, você paga o ticket do cinema, você anda naquele lugar que já começa estofadinho no chão, aí a parede você já não vê mais janela nenhuma, é um ambiente escuro, você vai indo, aí tem uma música, fundinho, vai indo, aí tem o trailer. Assim, quando você está dentro de um filme, você esquece que dia da semana é, que hora que é, e já acontece várias vezes, quando acaba o filme, você fala, meu Deus, aí você sai, tá de dia ou tá de noite, você não sabe, você fica totalmente desorientado do ambiente que você está ali. Às vezes até no mesmo shopping e tal. Tem muita indicação de saída e tal, justamente porque você sai do seu ambiente consciente para entrar no filme. Então existe essa atmosfera preparada para que isso aconteça. Num show bem feito é a mesma coisa. Tem toda uma preparação, aquela coisa toda para você se desconectar do ambiente terra e entrar
naquele show. Então, assim, será que a igreja precisa fazer isso? Né? Então, a igreja não precisa te desconectar do ambiente natural. Né? É louco eu falo isso, mas eu sinto Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Ele não precisa te desconectar desse lugar de terra para se conectar à questão espiritual. Não, ele precisa simplesmente, a gente precisa, na verdade, só fazer a vitrine legal no ambiente para que eles convidem as pessoas para entrarem naquele lugar, mas eu não preciso me desconectar ninguém de nenhum lugar. Você vai tomar sua decisão consciente a Jesus Cristo. Nós vamos pregar a palavra, vai ter o louvor e eu vou fazer o convite e você vai aceitar porque você achou esse ambiente que te coloca nesse lugar de, cara, é confortável, eu consigo ver as pessoas, eu consigo abraçar, mas eu não posso fechar os olhos para um painel de LED, por exemplo, né? Eu não posso fechar os olhos para uma iluminação, por quê? Porque o jovem, ele tem como essência a geração Y, né? Até a mais nova Z também, tem como essência a qualidade sonora e visual. Então, para eles, o básico é espetacular para a gente. Então, quando a gente entra no lugar, a gente olha a iluminação, o som, nossa, que lugar legal, né? Para o jovem isso é padrão. Então, ele não vai num lugar ruim. Né? Esse jovem que a gente vê, esse adolescente, ele não vai numa cafeteria que é fundinho de quintal, assim, não vai. Ele vai procurar uma baita experiência. Então, a gente precisa se adaptar a isso, né? Então, é um exercício difícil ali, né? De você fazer o convite a um lugar agradável e, cara, inovador, que tem tecnologia, né? Que tem iluminação e tal, mas não procurar desconectar o cara da terra, né? Isso aí acho que é um lugar que a gente tem que equilibrar. Basicamente é isso. Glória a Deus. Um lugar onde a pessoa se conecte com Deus, né? E assim, eu não tenho problema nenhum com a questão de você querer fazer o melhor para Deus, né? Porque ele exige o melhor. O templo, o tabernáculo, tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, tinha os melhores metais, né, que a terra tem. E tá tudo bem. Mas quem é o principal a ser adorado? É ele. O que chama mais atenção? A presença dele. Então, se tiver isso, tem tudo. Né? E pode ser o quê? Num barraco lá na África, ele se manifesta lá e ele se manifesta no palácio, onde ele quiser, mas que seja ele o principal a ser adorado, né? E, Rafa, eu, assim, preparei agora um bate-papo, você não precisa se alongar tanto, se não quiser, se quiser também, mas perguntas da Bíblia, né? Meu Deus. E a sua reflexão sobre isso, Show. tá? Então eu quero falar agora sobre honra, né? Honra. Tem muita gente que quer ser honrado, né? Não, honrado não, quer ser reconhecido. Aí reconhecido a gente sabe que tem o IML, né? Que reconhece. Meu Deus. Mas todo mundo vai ser reconhecido um dia por lá. Ó, não sei que Cristo venha buscar a igreja, aí não vai passar pela morte. Mas Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O que é honra? Honrar alguém? Vamos colocar agora o pai e a mãe, tá? Porque eu tenho certeza que você quer que seus filhos te honrem, honre sua esposa, e tá. E você também, né? Tem seus pais, né? Seu pai, sua mãe. Pra você, o que é honrar o pai e a mãe? Desafio, né? Mas eu tenho aprendido recente isso, que honrar, na verdade, é você dar valor para aquilo que às vezes não está tão em evidência. Tipo assim, às vezes o honrar naturalmente, você fala assim, eu vou honrar o meu pai e minha mãe porque eles estão acima de mim, né? E quando a gente está na vida adulta, você entende que na verdade você dar a honra para eles pela questão hierárquica porque eles estão acima de você. Mas no final do dia, eles não estão acima de você. Você tem a sua vida feita, ou tá fazendo, ou tá construindo, e tá no seu, tipo assim, no seu momento de honra, vamos chamar assim, né? Você tá com a sua família, você tá com a sua empresa, tá com um monte de coisa, e o pai e a mãe vai para um segundo plano. Então, o honrar é voltar a dar atenção para o menor, entendeu? Então, às vezes o pai e a mãe não tem realmente dentro da rotina diária um lugar de estar em destaque. Então, acho que honrar pai e mãe é realmente não honrar só quem está em destaque. É quem está precisando, sabe assim? Isso para mim é honra e eu aprendi recente que a cultura da honra é isso, né? Você servir ao menor. Você, em vez de você, né?
fulano, cara, a cultura da honra é você chegar no seu ministério, no seu lugar, por exemplo, e servir seu filho, e servir sua esposa, e servir a quem é menor dentro da hierarquia. Então, para mim, honra é isso. Então, quando eu falo honrar o meu pai e minha mãe, eu preciso equalizar isso, porque no meu dia a dia, na minha rotina, eles não estão em cima de mim. Eles estão abaixo. A minha prioridade é eu, meus filhos e tal. E aí eu poder trazer eles de volta, sabe? Poder realmente, olha, pai, o que você está precisando? Vamos ter um momento de qualidade, alguma coisa assim. Então, para mim, honra é meio que equalizar isso de volta, sabe? É isso. Tá ligado ao servir e o É reconhecer, isso. né? Não esquecer. Tem muita gente que esquece, né? Abandona, principalmente vai morar o mais longe possível para É. nunca mais estar perto. Eu sou um pouco falho nessa parte, confesso. Eu não. Assim, tem dias que eu não falo com a minha mãe, com meu pai, não mando mensagem e tal. Mas a Carol fala isso, eu sou meio desligado pra tudo, assim. A Carol não, você não pergunta se a gente tá bem e tal. Mas enfim, é o meu jeito de ser, não tá certo, né? Mas é a minha forma de conduzir. Então ela sabe, ó, quando eu chego, ela fala, olha, liga pra sua mãe, liga pro seu pai, faz isso, porque ela sabe que na minha essência, eu vou sentir falta, eu vou ficar mal por não ter ligado, por não ter dado a devida atenção. Então, às vezes ela me vê correndo, ela fala, ó, você passou por aquela pessoa que você gosta e não deu atenção. Volta lá e conversa, entendeu? Então ela me ajuda muito nessa parte, Ajuda porque muito. eu sou meio desligado nisso. Então eu preciso resgatar um pouco essa questão da honra. Eu e minha esposa, a Naira, também nós fazemos isso. A gente fica dando toque. Eu falo, você não foi mais lá no seu pai, não? Tipo, um mês, 15 dias. Mas liguei, mas não é a mesma coisa, né? E eu aprendi uma coisa também, com meu professor, que honrar é você, não assim, acima de Deus, tá? Só para entender. Quando os seus pais estiver chegando, você reconhecer, colocar num pedestal. Ó, esse aí é meu pai, esse aí é minha mãe. Só que eu aprendi isso aí, gravou por quê? Quantas vezes eu tive vergonha dos meus pais, da minha mãe e meu pai? Porque você vai crescendo, você vai desgarrando. Então, por exemplo, chega o seu pai, você não quer falar dele lá naquele local com seus amigos, lá que você tá brincando, que você tá. Então eu era assim, quis me desligar, né? Então tem um pouco daquela questão do acompanhamento, aí não foi tão mais amigo, então agora eu tenho outros amigos, então não preciso mais de você. Mas eu depois se reconheci, aí eu voltei, né? Recalculou a rota e aí eu aprendi que é colocar, ó, meu pai chegou aí, minha mãe chegou aí. Quando, por exemplo, se eu for pegar um dia em qualquer lugar, domingo, fui lá na Vila Califórnia, eles Bem, foram. E aí eu falei, ó, tá aí meu pai, tá aí minha mãe. Tipo, sempre vem na minha memória isso, reconhecer, né? Sou eu que vou pregar. Ah, mas sou eu que sou o pastor. Na minha família não tem pastor. Eu e meu irmão que foram os primeiros. Então, tipo assim, eu não sou superior a eles, sabe? Eu reconheço da onde eu vim, né? Eu vim deles. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, penso sempre assim, um pedestal. E aí tem outra aqui pra você, meu amigo. Depois você vai participar no outro tá. mais teológico, Ai, mas meu esse aqui, Deus. ó, o ensino. A gente falou aqui, mas isso aqui você já abordou. Mas também, Provérbios 22:6 diz assim, ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles, que ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela cresça, não saia dele, né? A gente sabe que é no caminho o ensino, no caminho. E qual que é o caminho que nós estamos? Então a gente sabe, e aí fique à vontade para dar a sua reflexão. A gente falou um pouquinho disso, que é a questão do exemplo, né? Você tem que caminhar nesse caminho, né? No caminho que a gente estava falando. Então, até teve um pastor que pregou lá na Canaã, ele foi para um lado direito do púlpito, né? E falou, gente, olha lá para o esquerdo, olhem para lá, fica olhando lá. E aí ele fica, olha para lá, eu tô aqui no direito, mas olha para lá para o esquerdo, olha para lá. A gente ficava naquela coisa, foi difícil, né? Então, é difícil você falar para a pessoa fazer uma coisa sem estar fazendo outra. Então, para mim foi muito marcante isso. E o filho, cara. Tem até um negócio que eles fizeram de publicidade, que era perguntando para os pais: o que você ensinou pro seu filho hoje? Aí o pai, nossa, meu Deus, ensinei hoje. Ficava pensando e não falava. Aí para aquele filho daquele pai que perguntou, né? E o que você aprendeu com seu pai hoje? Ele falou, cara, aprendi a andar para frente, aprendi que o farol vermelho tem que parar, aprendi que a porta se abre assim, assado e tal. Coisas do cotidiano que o pai nem percebe, mas o filho está aprendendo. Então, isso é uma coisa muito legal
que a gente tem que entender sempre. Ensinar o filho no caminho é, na verdade, se preocupar que você também precisa seguir uma ordem, né, de Deus ali, uma orientação divina, para você seguir o seu caminho. O seu filho vai naturalmente ver como você conduz e vai seguir os mesmos caminhos. Imitá-lo, né? Sedes meus imitadores, como eu também sou de Isso. Cristo. Isso aí. Eu vou falar de um assunto que é meio polêmico, ainda mais nos dias de hoje. Minha mãe, quando eu falo, ela não gosta. Mãezinha, paizinho, vocês sabem. Correção. Meu Deus. Ó, Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Correção, Rafa, como que você lidar com esse assunto? Correção dos filhos. Com vara, a Bíblia está falando aqui com vara. Olha, não foi só de vara não. Meus pais, eles, olha, mas tô aqui. Tô vivo, tô bem. Hoje eu até falo que me fez bem, porque eu era bem também, né? Aprontava até. Então, merecia, né? Tinha horas que exagerava, eu também confesso, mas o que você acha sobre isso? Eu recentemente peguei uma varinha em casa. Peguei a varinha e falei para meus filhos, olha, isso aqui, a Bíblia orienta a gente a corrigir vocês com isso aqui. Aí o Otávio ficou horrorizado, né? Meu Deus, não, isso não tá na Bíblia, você tá lendo errado. Eu falei, agora que ele tá lendo, eu falei, lê aqui. Daí ele leu, eu falei, nossa, o pai. Eu falei, então, agora é o seguinte, se vocês não me obedecerem, porque eu fiquei assim horrorizado um dia que a gente estava no estacionamento. Falei, Otávio, não corre, fica aqui perto do carro. E ele correu. Assim, não teve nada, mas assim, um carro tava vindo, não teve nada de assustador, mas eu fiquei apavorado. Na minha cena, na minha cabeça, já imaginei o pior. E aí eu dei um grito com ele, falei, volta aqui. Aí eu falei, filho, você poderia ter ido lá, o carro poderia ter pegado você, a gente nunca mais ia se ver, né? Enfim, mas eu fiquei ali, eu falei, filho, você precisa, quando o pai fala pra você parar, você tem que parar. Para. Assim, qual que é o seu nome? A gente sempre fala, qual que é o seu nome? Otávio. Então quando falou Otávio, meu, responda. É o seu nome. Então, é o seu nome. Então, se eu falar Otávio, meu, você para tudo que você tá fazendo e olha pra mim. Então, e aí, só que assim, criança, né, você tem que falar, e eu não teve jeito. Falei, olha, eu vou pegar a varinha. Quando eu falar 2 vezes com o seu nome e você não responder, eu vou te chamar e a gente vai ter uma conversa. E aí tem as escalas, né? Uhum. Se você não fizer isso, né, você vai apanhar. Então, teve uma vez só que a gente fez, eu não lembro o que foi, acho que ele estava discutindo com a Carol, conversando com a Carol, e ele começou a... Não, ele estava brigando e gesticulando, e aí ele falou, ai, mamãe, você não sabe nada, não sei o quê. Eu sei, eu falei, você para, fala direito com sua mãe e tal, eu dei uma bronca, ok. Aí a Carol tava limpando alguma casa, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas ele foi e fez uma malcriação. Falei, entra no quarto agora. Entrou no quarto. Ele falou, o que foi que você vai fazer? Eu falei, eu vou te bater. Tirei a calça dele e dei um tapa na bunda dele. Meu, ele ficou desnorteado, e eu também, né? Que eu já fiquei mal, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? Dói mais na gente do que... E aí fiquei aqui, eu entrei no banheiro, comecei a chorar e tal, não sei o que, ele ficou assim, apavorado. Então aí eu falei pra ele, eu preciso te corrigir pra você entender que você tá fazendo coisas erradas, você tá brigando com a sua mãe, a mãe tá tentando fazer as coisas aqui em casa e você tá causando, né? Então foi aquele sermão da montanha, não da montanha, né? Sermão da montanha, de boa a gente desse, né? Mas é aquele sermão em cima dele, e falei pra ele, a próxima vez você vai apanhar. Aí o Heitor fez uma malcriação também, e ele falou, agora você tem que bater no Heitor. Aí eu falei assim, você quer que eu bata no seu irmão igual eu bati em você? Aí ele, não, pai. Não, eu falei, então, porque se fosse meu pai, que minha mãe batia muito, a gente falava, arrebentava, mas ela batia muito. E aí eu falei, se fosse lá em casa, na minha casa, quem ia apanhar ia ser você de novo por ter dedurado seu irmão. Vocês têm que ser parceiros, vocês não podem um contra o outro. Então a gente tem, né, tido essas conversas, e aí eu peguei uma varinha. Não usei ainda, mas tá lá. Tá intacta aí. Tem nome ela? Não, era só varinha. Só tem nome lá na sua casa? Não, é que lá... Lembrou? Não é vara não, lá é palmada mesmo. Então lá a gente fala, vou te dar uma palmada e tal. Às vezes assim, a gente fala só da varinha. E aí eu mostrei pra eles uma cinta, que a minha mãe batia de cinta. Aí eu falei, ó, tá vendo essa cinta aqui? Aí eu fiz assim, sabe, estralei, pá. Aí eles assim, ficaram assim, horrorizados, olhando assim, meu Deus. Eu falei, então, eu já apanhei disso aqui. Muito, muito, muito. Então, ou vocês andam no caminho certo, ou a varinha vai pegar a perna de vocês. Entendeu? Aí isso tá rolando um mês aí, tá? Ó, presta atenção, hein? Fase de... E aí estão nessa daí. Mas eu acredito que tem que corrigir sim.
eu tô aqui também, vivo, amo a minha mãe. Lá em casa, assim, a gente sabe, meu pai fala isso abertamente. Vocês gostam mais da sua mãe do que de mim. Mas ele fala isso, não posso falar pra vocês também. Mas não é verdade. Aqui a gente é mais apegado porque cuidou da gente em casa, meu pai Mais trabalhou próximo. fora e tal. Ficou mais próximo. Mas a minha mãe batia muito na gente. E não é por causa disso que eu deixei de amar ela. Entendeu? Então, a partir desse conceito, a gente vai, se tiver que corrigir, vai corrigir sim. Meu Deus, parecido lá em casa também foi assim, eu e meu irmão, né? Mas estamos aqui, né, Rafa? Agora tem a primeira epístola de Timóteo e a segunda, ela dá recomendações, Paulo dá recomendações para Timóteo, que era um jovem pastor, né? Estava começando seu ministério, tendo que enfrentar falsos mestres, fariseus, hipócritas e tudo mais. Então, Paulo ele dá algumas recomendações. Na primeira, 3:5 ele diz assim, ó. Vamos falar sobre prioridades, tá bom? Nessa aqui. Ele deve governar, ele, né? O servo de Deus, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a eles. Aí vamos, já vai pensando o que está acontecendo hoje aí. Com toda a dignidade. Aí o 5 diz assim: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Um pouco já de tudo que a gente falou, né? Mas aí também você já falou sobre prioridades, sobre como lidar isso, mas agora de forma bem mais sucinta, né? Baseado também naquilo que eu li, né? E aí também fica a dica para os obreiros aí, leia. Você quer ser obreiro? Leia 1 Timóteo 2, que vai dar muitas recomendações para quem almeja o episcopado, né? Tem cara que tá com a casa toda caindo, mas ele tá lá na igreja sorrindo, tá lá de terno, tá de gravata. Foi o que você falou, maquiagem, né? Maqueia, a gente sabe que existe. Mas fala aí pra gente. Isso é Prioridades. muito difícil, porque, assim, você tem que definir a sua prioridade, isso tem que ser muito alinhado. Então, quando você recebe um convite a ser um diácono, ser um presbítero, um pastor e tudo mais, existe um cargo também que não é falado, mas é a esposa dessa pessoa, né? Desse cargo. Então, Né? Quando se você também é uma concordância. esposa, você tem que falar com seu marido também, se tá de acordo. Então, tem que ser alinhado. A prioridade tem que ser a sua família. Isso é uma coisa que não dá para você negociar. Então, e também a palavra de Deus fala isso. Vai ter um monte de gente, né? Até, eu não lembro agora de uma citação de Jesus sobre o servo, eu acho que é que ele fala assim, também a questão do Apocalipse também, mas você chegará no céu e Deus vai questionar, você fez um monte de coisa que eu não te pedi. Tem muita gente fazendo um monte de coisa que Deus não pediu na igreja. Os excessos, né? Exatamente. Então Deus jamais vai pedir para que você tenha uma entrega que seja pesada, o que você falou do jugo desigual. Sacrificar. Está sacrificando a sua família, o jugo sobre você, o seu ministério está julgando você diferente da sua família. Então, assim, é muito difícil. Então, você tem que ser muito bem alinhado em casa, né? E acho que não tem como ser diferente de ser equilibrado, né? Então, a resposta, assim, a prioridade precisa ser, talvez em tempos, né? Olha, eu vou dar um tempo aqui para tal coisa, para ficar certo, e aí esse tempo vai acabar, não pode ser estendido. Negociou uma vez, falou, acabou. Esse tempo aqui, depois vai voltar. E aí você vai administrando. E dentro dessa questão de que somos dois, né? Eu e a Carol, a gente tem que entender que hora um vai estar focado em uma coisa, o outro vai estar focado em outra coisa. Então, se os dois estiverem focados no ministério, por exemplo, ou focados na família, não é um time, entendeu? Então, é cada um por si, todos juntos, né, na igreja. Então, existe essa questão também. E pela palavra de Deus, a gente vê muito respaldo para que perceber que existe sim essa divisão e que é possível, né? Então, é entender cada um o seu papel e a prioridade é tá todo mundo bem, né? Então, um só tá bem, na verdade, tá mascarado, que é o que a gente falou. E também a gente acredita assim, né? Toda separação, até o adultério, essas questões todas que ferem muito a família, tá muito atrelado a uma coisa que não é só culpa de um. Então, é uma questão muito complicada, né? Mas a prioridade é ver se está todo mundo bem. E isso é um papel, na minha visão, do homem perceber isso, né? O homem que é o cara que toma a decisão, então toma a decisão certa. Alguém fez um convite para você. Cara, vou orar e vou ver em casa se vai dar certo.
Envolver em casa, assim, ouvir a opinião da esposa, mas a decisão tem que ser sua. Né? Se você, eu vou ver se a minha esposa vai deixar eu ir. Mano, quem fazia isso era o marido da Isabela, né? Então, assim, aí você que sabe, cara. Quem que é você aí nas histórias bíblicas, né? Então, assim, a partir daí, cara, qual que é a sua prioridade? A prioridade é poder ouvir a esposa e tomar a decisão corretamente, mas você é o cara que tem que administrar tudo isso. A Carol brinca comigo, às vezes ela fala, você não quer ter uma empresa, ser o cara da igreja assim, né? O cara da igreja fez essa palavra, mas assim, ser exercer bem o ministério e ter uma boa família e ter uma relação boa com os filhos, se vira. Você vai ter que fazer tudo dar certo. A gente antes ela falava assim, fazer isso, tá, né? Mas hoje ela fala, se vira. Você não quer? Então, amém. Eu também quero e aceito isso, mas você vai ter que se desdobrar. Não adianta, né, cobre, como que é? Puxa o lençol, né? Puxa, cobre em cima e descobre embaixo, né? Então, tem que resolver isso. Muito bom. E já estamos partindo aqui pro final, né? Já estamos já indo pro final aqui, Rafa. E assim, baseado em tudo que a gente conversou aqui, a gente dialogou, eu tava pensando aqui, porque sempre quando a gente tem uma conversa como essa, um bate-papo como esse, o pessoal fica assim, tá, mas e agora, tá? O que eu faço? Tudo bem, você já pode ir começando a aplicar tudo aquilo que você aprendeu aqui, que, de certa forma você aprendeu. E aí, reveja, mas vamos propor aqui alguns desafios, né? Eu já tenho alguns aqui na minha mente, que eu peguei aqui na hora, você falando, né? Por exemplo, diálogo, né? Entre o casal, com os filhos, conversar mais. Que geralmente eles ficam conversando entre eles, assistindo, você não interrompe, conversa com a esposa, não dorme, não conversa com eles. Aqui fica alguns desafios para quem está aqui acompanhando. Converse com seus filhos. Tenha um diálogo com seus filhos, com a sua esposa. Proponha um devocional diário para estar com eles. E também ore com eles. Como é difícil, né, Rafa? Você orar com a sua esposa, não sei para você, mas quando eu vou orar, tá dormindo ou já dormiu, ou não sei, acontece alguma coisa. Orar com a esposa junto, não que um não ora, é junto, eu tô falando, dando a mão assim. E orar com os filhos, né? Porque, tá na igreja, eu sou da igreja, tô orando em pensamento, não vai lá no quarto, não faz. Meus filhos, eles me cobram antes de dormir. Pai, você não vai orar hoje? E eu já tô lá no quarto deitado. Aí eu vou, levanto, cansado, vou lá orar. Então, assim, acho que isso aí é. Então, alguns desafios. Orem com seus filhos, conversem bastante com eles, ouça eles, converse com a sua esposa, seu cônjuge, e tenha um devocional com eles. Tenho a Bíblia lá que eu comprei para eles, 365 dias lá na Conde, fiz alguns dias tal, mas depois, dormiu, não tá todo mundo, agora. Então vai se perdendo e temos que vigiar, porque... Então deixa esses desafios aqui, deixa também alguns aí. Legal. Eu acho que uma coisa que a gente faz que é legal, essa questão do devocional a gente fez, teve um que a gente seguiu completo com o Otávio, não foi 305 dias, mas foi um completo, que a gente começou agora de novo com ele. E essa questão de você ter as regrinhas lá, né? Então assim, cara, todo final do dia a gente ora. Quem vai orar? Otávio, Heitor e eu. A gente sempre ora assim, quando eu tô em casa à noite agora, por exemplo, hoje a gente tá gravando à noite, eu vou chegar e provavelmente eles já estão deitados. No outro dia eu perguntei, orou? Orou, tal. Mas acontece de não ter, não cumpriu aquela rotina. Mas aí o que é importante? É não, a partir dali, nunca mais cumprir, né? Mas é voltar. Paramos aquele dia, mas vamos voltar a fazer. Então sempre tem um devocional disponível, sempre orar, sempre procurar materiais para que eles entendam, né, na linguagem deles, essa questão do diálogo também. Então, quando eu fui explicar para o Otávio que eu ia trabalhar na igreja, na verdade, assim, eu comecei a explicar para ele como que era a minha rotina, porque ele falou assim, pai, a gente não está se vendo muito. Aí eu falei, filho, vamos lá, vamos pintar para você entender os horários que o papai está com você. Então, eu pintei segunda, terça, quarta, quinta, na semana toda, e pintei manhã, tarde, manhã, tarde, fui fazendo os dias lá para ele. E aí fui pintando para ele entender, olha, o dia que quando eu tô com você, a gente vai pintar de laranja. Quando eu tô trabalhando, pintar de tal cor e tal. E aí, visualmente, ele viu, que eu sei que ele é visual igual eu, né? Ele viu qual é o tempo que eu tava com ele. Falei, tá vendo? Tá bem equilibrado. Isso daqui, meu filho, é um privilégio seu, né? Eu não tive isso com meu pai. Mas olha só o tempo que a gente tá conseguindo ter junto. E no final de semana, o papai se dedica à igreja.
E aí ele profeticamente, nesse tempo que eu expliquei para ele, eu não trabalhava na igreja. Eu só cultuava, né, no final de semana e tal. E aí ele falou, pai, mas você vai trabalhar muito mais para a igreja do que você assim, você tá falando. Ele começou a pintar aquele dia ali, né? Ele começou a pintar da cor da igreja que eu tinha falado pra ele. Você vai trabalhar na igreja, bastante dias na igreja. Começou a pintar, assim. Meu Falei, Deus. não, seu filho, que isso e tal. E assim, antes de eu ser convidado pelo pastor para trabalhar na igreja. Então, assim, você vê que dessa forma a gente está exemplificando o diálogo, né? Na forma que ele entenda. Vamos desenhar. Tipo assim, vamos desenhar. Então a gente é muito assim, ó, filho, vai ter isso, vai ter aquilo, explicar, ó, eu vou para um lugar agora, que eu vou ficar até a noite, a gente não vai se ver. Amanhã eu vou estar no compromisso, quando eu viajei a trabalho, olha, você vai acordar amanhã, eu não vou estar aqui, vou estar em tal lugar, né? Mas depois eu volto, explica tudo. E eles entendem, meu, muito. A gente tem, acho que criança não entende super. Então, dialogar. E essa questão do gerenciamento de prioridade é fazer uma agenda. Sim, eu aprendi isso a custas, penas. Nem sei se é assim que fala, mas a Carol foi a pessoa que mais falou pra mim, como que é a sua agenda? Até o Ederson tá aqui, eu falei pra ele, né? Falei, filho, você vai ter uma... Filho, o cara que tá... A pessoa que está aqui por trás dos bastidores, gente. Tem uma pessoa que tá tocando com a gente aqui. E eu falei pra ele, você vai ver o desafio que é, o quanto é importante ter uma agenda. Então a gente tem hoje, né, ferramentas para isso, né? Então eu uso no meu celular, é uma agenda só. Não é agenda do trabalho, agenda pessoal. Não existe isso. Eu sou um só. Então eu tenho que administrar lá e também é por cor. Então eu sei olhar para a cor lá e ver, opa, estou fazendo muita reunião de trabalho. Não estou me dedicando tanto à palavra de Deus. Estou fazendo muito tempo em casa. Não estou fazendo nada para mim. Então eu vejo lá, é só bater o olho, eu sei. Então isso ajuda muito. Então uma dica que eu quero dar aqui é ter uma agenda. Ter uma agenda. Meu Deus, hein? Eu peguei tanta coisa aqui que, olha, minha esposa que prepara aí a agenda, que nós vamos pintar essa agenda no detalhe, vai estar tudo certinho, tudo minuciosamente ali, tá? Porque a gente realmente precisa se organizar. Na correria do dia a dia, a gente vive uma vida às vezes desorganizada, né? E precisa se organizar, e isso fez sentido para mim. E que faça para quem está nos ouvindo aí, faça esse desafio da agenda e anote suas prioridades e realmente dê atenção, né, para seus filhos. Só que, um pouco assim, recapitulando, né, falamos de prioridade, falamos de desafio da paternidade, né, as alegrias, o que nós estamos vivendo nesse século atual, né, como que lidar com diversas situações. Então, assim, Rafa, foi super enriquecedor aqui, tá? Esse primeiro episódio, acredito que foi, bom, pelo menos para mim que estou pegando, aprendendo com você aí, estou pegando, acredito que ainda tem muito que se desenvolver, mas é um privilégio estar aqui, né? Com você, agradeço a Deus, né? Agradeço a quem apoiou, sabe? Tem muita gente por trás que apoiou, minha família, né? Deus, família e amigos, você foi um que Deus me apresentou, Deus ele apresentou, né? Você para mim, sua família e tem outras pessoas que Deus abençoe a cada um, sabe? Torcendo pela gente, orando pela gente. Então, por esse dia. Então, eu quero também deixar para você aí fazer os seus agradecimentos, né? E fique à vontade Boa. também. Eu que agradeço também essa oportunidade, né? Falei pro Leandro, nunca fui entrevistado assim, né? A gente estava em outros programas conduzindo e tal. Mas muito legal, é uma experiência nova. E, cara, muito sucesso para esse programa. Eu tenho certeza que vai ter muito. Até tem uma palavra que acho que é da Bíblia, não sei, agora eu tô confundido. Mas assim, é que dos menores aqui eu sou o menor, né? Tem uma passagem assim que fala. De toda essa galera que eu sou o menor, tenho certeza que vão vir muito mais pessoas aqui que sabem mais da palavra, enfim. Então é um programa que vai crescer, enriquecer muita gente. Só está começando. Que Deus abençoe e prospere cada vez mais. Amém. E você que acompanhou até agora, né? Segue aí, comenta, curte, compartilha o canal, né? Eu tenho certeza que Deus ele tem muito mais para fazer na vida de vocês se você fizer isso. Seja um missionário fazendo isso, evangelize, né? Porque aqui a gente tratou de assuntos do cotidiano, mas também que fazem aí sentido com a palavra de Deus, né? Então faça isso. Deus abençoe a sua vida e antes, né, de a gente estar realmente aqui encerrando, eu gostaria que você fizesse uma oração, presbítero.
né? Porque aqui a gente tem esse momento, né? É espiritual esse momento, Amém. nós sentimos a presença de Deus aqui e não podemos terminar sem pedir que você fizesse uma oração aqui também por nós, pelos ouvintes. Amém, Amém? amém. Glória a Deus. Senhor, na tua presença nós queremos continuar, Pai. Nós queremos te agradecer porque tu és bom, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Nós estamos aqui cumprindo uma agenda que nasceu no seu coração, Pai. O Senhor trouxe para nós aqui na terra que nós pudéssemos cumprir, Senhor, o seu chamado. Quero te pedir uma bênção especial para cada um que está ouvindo a gente, Pai. Cada pai, Senhor, que se dispôs a ouvir sobre esse conteúdo. Deus, orienta eles em todos os dias que eles estiverem ali falando com seus filhos, falando com a sua esposa, Senhor, conduzindo a família deles, Pai, para que seja uma família segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu propósito. Deus, que nós possamos ser, Senhor, atalaias, Pai, atalaias falando, Senhor, para esta terra, para este mundo, sobre as tuas verdades, Pai, sobre a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos constrangidos, Pai, por coisas mundanas, mas que nós possamos constranger, Pai, com a tua verdade, Pai, com a tua verdade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Deus, nos ajuda, nos conduz, que tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar, para, Senhor, tratar dos nossos filhos de forma indiferente ou de tratar dos nossos filhos de forma, Senhor, ruim, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser homens segundo a tua vontade, o teu querer, que as nossas esposas também vejam isso, Pai, que estejam conosco nessa jornada, Pai, que teu nome seja glorificado. Abençoa a vida do Leandro, Senhor, neste programa, que eu creio que irá crescer, e teu nome será glorificado através desse programa. Outros convidados que virão, Senhor, eu creio que o Senhor te preparará pessoas, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Abençoa mais uma vez toda a nossa família, nós te pedimos, esteja com eles, Pai, vá, Senhor, onde a nossa mão não alcançar. Eu sei que o Senhor estará lá com os nossos filhos, cuidando, guiando, Senhor, conduzindo, para que teu nome seja glorificado, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe mais uma vez. Não se esqueça, né? Theo Veritas buscando a verdade, ó, nas Escrituras. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima.